Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais para um novo estudo da lição da Escola Sabatina deste segundo trimestre do ano de 2023. Hoje estamos na lição 6, que tem como título A Hora do Seu Juízo, e gostaria de dizer desde agora que este é um dos meus assuntos bíblicos preferidos. Aliás, as profecias em geral são o meu assunto preferido. Não quer dizer que só gosto de profecias, obviamente, que aprecio toda a palavra de Deus, mas gosto particularmente das profecias porque as profecias são algo que estimulam o nosso pensamento lógico, mostram a precisão com que Deus revela as coisas, a precisão com que Deus faz as suas coisas. Há um calendário divino muito certo, muito preciso, e a lição desta semana vai-nos precisamente mostrar de forma muito clara esse calendário divino. Eu sei que este assunto é um assunto que alguns irmãos têm alguma dificuldade em compreender. Pois bem, desde já vos posso dizer que se estiverem atentos à explicação que nós iremos dar, pois bem, eu estou convencido que no final desta explicação os irmãos que ainda possam ter dúvidas sobre este assunto vão ficar com essas dúvidas totalmente esclarecidas. Portanto, acompanhem-nos com atenção, porque este assunto é muito interessante e nos ajuda a compreender a razão de ser da identidade como povo remanescente do Senhor, ok? Mais uma vez conto com a colaboração do meu querido irmão, José Eloy Robalo, a quem peço desde já que possa fazer uma oração para que seja o Espírito Santo a dirigir a nossa mente e a pôr na nossa boca as palavras apropriadas. Pai, obrigado pela vida e pela saúde que nos dás, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, de compreendê-la e pelo privilégio de explicá-la a outros. Amém, Senhor. Ajuda-nos, querido Pai, com o Teu Espírito Santo neste momento, pois o tema é tão importante, Senhor, e tão vasto, tão profundo, e há tanta coisa para dizer, Senhor, que não pode ser dito em pouco tempo. Então queria-te suplicar que o Teu Espírito Santo abençoasse de maneira especial o pastor Paulo Cordeiro, e que Tu me abençoes também a mim, e que nós possamos deixar tudo bem claro, e para aqueles que nunca compreenderam este assunto, que possa ficar claro pela primeira vez. Amém, Senhor. E para aqueles que já compreendem, que possam acrescentar ao ouvir este estudo alguma coisa nova, alguma coisa importante, que possa derramar mais luz ainda sobre o assunto, Amém, Senhor. Então te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja também naqueles que irão ouvir e que possa ser uma bênção este estudo para todos. E te pedimos em nome daquele que é o nosso Redentor, o Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Seja assim. Pois bem, este assunto, como o irmão acabou de dizer na oração, é tão vasto, tão profundo, tão amplo, que se nós dessemos aqui, digamos, a possibilidade, nós não estaríamos 2 horas ou perto de 2 horas como normalmente estamos, estaríamos 3 horas ou mais. Bom, mas vamos tentar compactar o máximo, mas ao mesmo tempo sem deixar de referir detalhes que são absolutamente cruciais para nós entendermos este assunto na sua plenitude. Volto a dizer, isto vai requerer um pouco de atenção, de concentração da sua parte, mas se fizer esse esforço, eu acredito que não será em vão, pois poderá pela primeira vez, ou mesmo não seja pela primeira vez, portanto, entender este assunto um pouco mais a fundo, e nós queremos de todo o nosso coração que o Espírito Santo nos ajude para nós podermos então transmitir este assunto vital da forma mais clara possível. Irmão, vou-lhe dar em primeiro lugar a palavra a si, para que possa então dar o pontapé de saída, digamos assim, para este assunto tão importante da hora do seu juízo. Mas aproveito para fazer uma pergunta. A hora do juízo é mencionada ou faz parte da mensagem do primeiro anjo. Como é que se pode anunciar ao mundo que é vinda a hora do seu juízo se nós não sabemos que hora é essa? Pois. Ou seja, se o povo de Deus, que vimos que os anjos, já vimos em lições anteriores, os anjos simbolizam, portanto, o povo de Deus, que dá a mensagem. E a mensagem do primeiro anjo diz-nos, entre outras coisas, que se deve temer a Deus porque é vinda a hora do seu juízo. A hora. E essa hora apela para um tempo exato. Então, se eu faço uma apresentação ao mundo, olhem, saibam que chegou a hora, ou é vinda a hora do seu juízo. E alguém me pergunta, mas essa hora é quando? E eu não sei dar uma resposta cabal a esta pergunta, então esta mensagem fica sem efeito, ou pelo menos uma parte da mensagem do primeiro anjo fica sem efeito. Entenda a razão de ser da minha questão, irmão. Com certeza. Portanto, o que nós temos, esta lição destina-se a mostrar quando é que começou
o juízo mencionado na mensagem do primeiro anjo. Isso. Portanto, em Apocalipse 14, versículo 7. Portanto, vinda é a hora do seu juízo. Nós sabemos que esta mensagem começou a ser proclamada em 1844. E desde 1844 até hoje continua a ser proclamada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós entendemos muito bem que realmente este juízo começou em 1844, mas agora esta lição destina-se a mostrar quais são os cálculos que devem ser feitos e quais são os textos bíblicos nos quais nós nos baseamos para compreender que realmente o juízo começou em 1844. Muito bem. Então, a primeira coisa a entender nisto é que nós vamos recorrer a Daniel, portanto, às profecias de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8. Para não demorarmos muito tempo, importa lembrar aqui de momento, e nós depois iremos ver, portanto, algumas imagens disto, para ficar bem claro na nossa mente, que Daniel 7 fala no tribunal celestial. Nós lembramos do trono, os milhões de anjos dentro do trono, os livros foram abertos, e o juízo começou a ser examinado, a ser feito, não é? Então, há um tribunal mencionado no capítulo 7. E agora, no capítulo 8 de Daniel, nós sabemos que as profecias varrem o mesmo tempo histórico, digamos assim, as profecias do capítulo 7 e 8 varrem o mesmo tempo histórico e acrescentam mais alguns pormenores. Então, nós sabemos que é mencionada a Babilónia, a Medo-Pérsia, Grécia, depois Roma, o Império Romano, e depois desta Roma e deste Império Romano, no capítulo 7, fala-se do Tribunal Celestial. E em Daniel 8, depois de Roma e da Medo-Pérsia, também Daniel, o anjo mostra a Daniel que realmente existe uma purificação do Santuário Celestial. Em Daniel 8, 14. E eu até posso ler, portanto, e nós vamos começar aqui o nosso estudo em Daniel 8, 14, que diz: e ele me disse, o anjo, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E porquê é que ele fala aqui no santuário que foi purificado? Porque o santuário é mencionado nos versículos anteriores ao versículo 14, não é? É dito aqui, por exemplo, no versículo 11, que este poder se engrandeceu até ao príncipe do exército, dele tirou o contínuo, e o santuário foi deitado por terra, no versículo 11. E novamente no versículo 12 é-nos dito que o contínuo foi tirado por causa das transgressões e diz que deitou por terra a verdade, diz o final do verso 12 do capítulo 8 de Daniel. E depois novamente no versículo 13 diz: até quando durará esta visão do contínuo e da transgressão assoladora, na qual o santuário era entregue para ser pisado. Portanto, nós temos aqui realmente uma situação em Daniel 8 que diz que a verdade é lançada por terra, o santuário é pisado, o contínuo do príncipe, que é Jesus, é tirado. Então há uma situação, há uma tentativa de obscurecer a verdade acerca do santuário celestial e da obra de Cristo do céu. E esta situação é reposta, esta situação irá ser reposta no futuro, aqui com as palavras deste versículo 14 de Daniel 8. Até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Como nós sabemos que Daniel 8 é uma repetição e varre os mesmos acontecimentos históricos de Daniel 7, nós sabemos então que a purificação do santuário do versículo 14 do capítulo 8 é o mesmo que este grande tribunal que é mencionado no capítulo 7 do versículo 10. Muito bem. Daniel 7, 10. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Há e depois... Deixe-me só dizer que há versões, a versão mais clássica, Almeida Revista e Corrigida e Almeida Corrigida Fiel, diz assentou-se o juízo. Mas na Almeida Revista Atualizada diz assentou-se o tribunal. Muito bem, tribunal, juízo é a mesma coisa. O juízo, o que é que se faz nos tribunais? São julgamentos, são juízos, não é? Exatamente. Então, a palavra juízo ou tribunal que aparece em Daniel 7, 11 e a palavra purificação do santuário que aparece em Daniel 8, 14 é o mesmo que nós encontramos em Apocalipse 14, 7. Isso. Não é? Portanto, nós sabemos muito bem aquilo que está aqui escrito no versículo 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, temos aqui 3 palavras diferentes para descrever a mesma coisa. Tribunal, juízo, purificação do santuário, novamente juízo em Apocalipse, é a mesma coisa. Então, nós só temos apenas que determinar então o tempo em que isto acontece. O ano
os anos em que estes acontecimentos acontecem. E na nossa lição de domingo, a nossa lição de domingo destina-se exatamente a mostrar que estas três coisas são o mesmo. Juízo, então, tribunal, a verdade lançada por terra, a verdade recuperada, o santuário pisado, o santuário deixa de estar pisado, e a purificação, então, do santuário em Daniel 8:14. Agora, é interessante aqui ver que, nesta mesma lição de domingo, o que é que aconteceu com Daniel quando recebeu esta visão. Se nós lermos atentamente o versículo 26 de Daniel 8, Daniel 8, e o versículo 27, 27, sim. No versículo 27, ele diz: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Ou seja, o próprio Daniel não entendeu esta visão. Correto. Ele consultou os seus três amigos, os seus três companheiros, e também eles não entenderam. Exatamente. Também eles não conseguiram ajudar. É o que está subentendido no texto, porque quando ele diz não havia quem entendesse, quem refere-se a quem? Seguramente aos seus amigos, não é? Com certeza, exatamente. Os seus três companheiros, tais mencionados logo em Daniel, no capítulo 1. Então, não havia ninguém que entendesse. E é-nos dito aqui, portanto, ele não entendeu a visão. É muito importante que nós compreendamos isto, porque o versículo 26 diz: a visão da tarde e da manhã que foi dada é verdadeira, diz o anjo a Daniel, tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. O que é que acontece aqui? Acontece aqui que Daniel tinha a noção de que os 70 anos do cativeiro em Babilónia estavam no fim. Isso. Ele tinha essa noção, que estavam para acabar. E ele não compreendeu. O anjo disse: então, mas o santuário só vai ser purificado. Ele está destruído, está em ruínas. Ele foi queimado, ele foi incendiado, ele foi destruído. Então, e agora o anjo está-me a dizer que isto vai acontecer. E ele sabia perfeitamente bem que um dia equivale a um ano em profecia. E ele pensou: então, mas só daqui a 2300 anos é que o santuário vai ser novamente reconstruído? Então não é ao fim dos 70 anos de cativeiro em Babilónia que nós vamos voltar para a nossa terra e reconstruir a cidade e o templo? E isto ficou a trabalhar na mente dele, e por isso ele diz: eu não entendi a visão, porque a esperança dele era essa. E nós já vamos ver que a esperança dele era essa. Olhem, aqui, reparem, no capítulo 9 de Daniel, no versículo 2, ele diz logo assim, e vejam em que ano é que isto estava. Diz no versículo 1 do capítulo 9, no primeiro ano de Dário. Dário foi o primeiro ano do Império foi o primeiro rei do Império Medo-Persa. Certo, Dário, Daniel 6. Ele aqui, no capítulo 9, já está no Império Medo-Persa, ao passo que no capítulo 8, ele está no terceiro ano de Belsazar, que foi o último rei de Babilónia. Está no versículo 1 do capítulo 8. Correto, então, correto. Ele recebe a visão das 2300 tardes e manhãs no último rei do reinado, o último rei do Império de Babilónia, que foi Belsazar, e agora ele recebe, e já estamos no primeiro ano de Dário, ou seja, 13 anos mais tarde. Agora, eu quero salientar isto aos irmãos. Daniel não entendeu a visão, ele orava ao Senhor para entender a visão, ele não conseguia entender, e o Senhor deixou esperar 13 anos. Ao fim de 13 anos, o Senhor vem e fala com ele aqui no capítulo 9 de Daniel. O capítulo 9 são 13 anos depois do capítulo 8 de Daniel. 13 anos sem entender a visão. Isto passa-se em 538, o capítulo 9. Então, reparem que ele aqui, passados 13 anos, ele ainda diz: eu entendi, no primeiro ano do seu reinado, eu entendi pelos livros que o número de anos de que falaram ao Senhor, ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Exatamente. Ele ainda continuava com isto na cabeça. Exatamente. Os 70 anos. Mas havia os 2300 anos para a purificação do santuário. Então o que é que ele faz? Como ele queria que a profecia dos 70 anos se cumprissem e que Deus não falhasse no cumprimento da profecia dos 70 anos, ele faz esta oração que vem aqui no capítulo 9. E pede ao Senhor: Senhor, os 70 anos estão a acabar. Por favor, cumpre o que prometeste através do teu profeta Jeremias. E faz com que a reconstrução do templo e da cidade ocorra no final destes 70 anos. E nós sabemos pelas profecias e pela história que o final dos 70 anos foi no primeiro ano do reinado do rei Ciro. Que é o rei que sucede no trono a Dário, que foi o primeiro rei do Império Medo-Persa. Dário morre, teve 2 anos no Império, a governar o Império. Dário, ele morre e quem sobe ao trono é o seu general Ciro. E Ciro passa a ser o segundo rei do Império Medo-Persa. E é no primeiro ano deste segundo rei do Império Medo-Persa, que é Ciro, que é mencionado nas profecias
do Antigo Testamento, anos, muitos anos antes dele nascer. É verdade. Deus já sabia que ele ia nascer, que ele ia emitir um decreto e que ele ia fazer bem ao povo judeu. Deus já sabia isso. Lembra-se o tal livro de Daniel 10:21 que diz a tal escritura da verdade onde está o futuro todo escrito, todo revelado, e é com base nesse futuro que as profecias são reveladas aos profetas. Então Deus já sabia que Ciro ia nascer. Este Ciro, então, no primeiro ano do seu reinado, faz então o primeiro dos 3 decretos para reconstruir a cidade e o templo. E então Daniel faz esta oração, que nós temos aqui no capítulo 9, e depois no versículo 22, reparem, no versículo 20, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, diz o versículo 22, falou comigo e disse: Daniel, eu agora saí, ou agora vim, para fazer-te entender o sentido. Eu agora vim para fazer-te entender o sentido. E o versículo 23 diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, o que é que Daniel queria? Que o santuário, o templo, fosse reconstruído. E não ao fim dos 70 anos, e não ao fim dos 2300 anos. E agora, Gabriel sabendo, e Deus sabendo, Jesus sabendo que Daniel tinha esta preocupação no seu coração há 13 anos, que ele levava este peso no seu coração, então agora Gabriel vem ter com ele e diz: entenda a visão. Portanto, versículo 22, eu vim, agora saí para fazer-te entender o sentido. E no verso 23, o sentido de quê? O anjo Gabriel diz que é: entenda a visão. Qual visão? A visão do capítulo 8. Isso. A parte da visão do capítulo 8 que ele não tinha entendido. E é interessante, há 2 palavras em hebraico para descrever a palavra visão. É shazon e maré. E o interessante é que a palavra que é usada em Daniel 8:27 é maré. Espantava-me com a maré, com a visão, e não havia quem entendesse a maré, não havia quem entendesse a visão. Qual visão? Qual é a maré? É a mesma palavra que é usada no versículo 26, a visão da tarde e da manhã. Verso 26 diz: a visão da tarde e da manhã é verdadeira, e a palavra no hebraico é maré. Preserva a visão porque se refere a dias muito distantes, e aqui começou a preocupação toda de Daniel. Até não é ao fim dos 70 anos que estão quase a terminar, então é a dias muito distantes, daqui a 2000 e tal anos, como é que pode ser, Senhor? Então ele faz esta intercessão toda, pronto, e o anjo vem-lhe dizer: olha, eu vim para te explicar a visão, a maré. E a palavra que Gabriel utiliza aqui, no versículo 22, é realmente a palavra maré. No versículo 23 é a palavra maré, ou seja, é a mesma palavra que é usada em Daniel 8:26 e 27. 26 e 27 do capítulo 8 é a palavra maré. E, portanto, o anjo usa aqui a palavra. Portanto, não há dúvida que Daniel entendeu que agora sim, ao fim de 13 anos, ia ter a compreensão deste assunto que o preocupou durante 13 anos. E Deus optou por vir e explicar a visão apenas no Império Medo-Persa, não durante o Império Babilónico. A explicação foi dada só no reinado do Império Medo-Persa. Então, nós temos então aqui, na lição de domingo, esta explicação muito interessante para nós entendermos que o que nós vamos estudar durante esta semana, em segunda-feira, terça, quarta e quinta, é a explicação, é o entendimento e faz parte da visão das 2300 tardes e manhãs. Como nós sabemos, 2300 dias equivalem em profecia a anos, porque um dia é equivalente a um ano. Então, Gabriel vem para dar a entender realmente esta questão dos 2300 anos relacionados com o santuário celestial, relacionado com a purificação do santuário celestial. Portanto, é muito importante nós entendermos, lermos e relermos, depois em casa, Daniel 8, 26 e 27, Daniel 9, 22 e 23. É muito importante nós entendermos isto. Agora, então, mas é preciso que um santuário celestial onde Deus vive com milhões de anjos, onde tudo é puro e santo, é necessário que este santuário celestial seja purificado? Pelos vistos é. É necessário uma purificação, mesmo no santuário onde Deus vive, portanto, na própria sala do trono de Deus.
É uma sala enormíssima, como nós já vimos em lições anteriores. Onde é que nós encontramos na Sagrada Escritura e no Novo Testamento, por exemplo, que as coisas celestiais precisam ser purificadas, que o santuário celestial precisa ser purificado? Nós temos essa ideia abordada pelo apóstolo Paulo no capítulo 9 de Hebreus. E nós estamos a tratar aqui da questão do título de domingo, a purificação do santuário. Se nós abrirmos a Bíblia em Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 23, nós verificamos que o apóstolo Paulo diz que as coisas celestiais precisam ser purificadas. Eu não tenho o texto aqui à mão, mas se o irmão tiver aí. Sim, sim. Portanto, Hebreus 9, 23. Eu não tenho aqui à mão. Portanto, diz assim: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Ou seja, portanto, Paulo o texto reconhece... está a dizer que as coisas celestiais têm que ser purificadas com sacrifícios melhores do que o sangue de animais no santuário terrestre. Mas nós sabemos que o santuário terrestre era uma ilustração daquilo que se passa no céu. Isso. Então isto quer dizer que o santuário celestial também tinha que ser purificado, assim como o terrestre era purificado uma vez por ano no dia da expiação. Não é? Então, no céu acontece a mesma coisa. E nós temos aqui, então, em Hebreus 9, 23, o apóstolo Paulo a dizer que o santuário celestial, as coisas celestiais precisam ser purificadas. E, na verdade, irmãos, se nós analisássemos bem isto, nós iríamos até encontrar, por exemplo, no versículo 14 e no versículo 9 de Hebreus 9, versículo 14 e versículo 9, nós até iríamos encontrar que, além do santuário celestial ser purificado, há outra coisa que tem que ser purificada, que é o povo de Deus aqui na Terra. Exatamente. E nós sabemos que a purificação do santuário celestial desde 1844 tem que andar lado a lado, par a par, de mãos dadas, com a purificação do coração, da mente, do caráter do povo de Deus aqui na Terra. Muito bem. Essas duas coisas têm que andar de mãos dadas. E realmente o apóstolo Paulo também tem este entendimento no versículo 14 e no versículo 9 do capítulo 9. Ele diz, nós também somos purificados ou aperfeiçoados. Nós também somos santificados ou purificados e aperfeiçoados. Ele volta a repetir a mesma ideia até no capítulo 7 e no capítulo 10. Portanto, há vários versículos aí que nós não poderemos ler. Aqui em 9.14 ele fala, portanto, da purificação das vossas consciências. Isso, exatamente. Portanto, a nossa consciência tem que estar purificada das obras mortas. Nós temos que ter a consciência de que estamos a fazer a vontade de Deus e a obedecer à lei. E não a consciência de dizermos eu pequei, eu estou em pecado. Não. A nossa consciência tem que nos dizer eu estou fazendo a vontade de Deus. Portanto, e nós não... Temos que chegar a um ponto em que nós olhamos para nós e nós podemos ver que estamos fazendo a vontade de Deus e ficarmos felizes que, pela graça de Deus, nós estamos a alcançar esse padrão. Mas vamos então avançar. Eu não sei se o irmão quer dizer alguma coisa aqui na lição do domingo. Sim, eu agradeço, irmão. O irmão fez uma súmula muito abarcante sobre todo, não foi só sobre a lição do domingo, no fundo foi sobre toda a lição, embora não entrando ainda nos pormenores proféticos, das profecias cronológicas. Eu gostaria de aproveitar, eu vou fazer, digamos, também uma súmula e que será complementar aquilo que o irmão referiu. Então é assim, portanto, eu volto a dizer, se o anúncio do primeiro anjo contém também a mensagem da hora do juízo, nós temos que ser capazes, ao pronunciar a primeira mensagem angélica, de indicar com precisão quando é que essa hora do juízo se inicia, ok? Portanto, não podemos apenas anunciar, olha, o juízo começou, a hora do juízo começou, e alguém pergunta, mas essa hora é quando? Ah, não sei. Não, temos que saber. E a Bíblia dá-nos indicações para sabermos. Onde é que vem essa resposta, portanto, para a hora do juízo mencionada em Apocalipse 14:7? Vem no livro de Daniel, em Daniel 8 e Daniel 9. Porque em Daniel 8, já agora, uma explicação muito sumária, no capítulo, todas as profecias do livro de Daniel estão interligadas entre si. E os grandes capítulos proféticos do livro de Daniel são os capítulos 2, 7, 8, 9 e 11. E para este estudo é sobretudo importante os capítulos 2, 7, 8 e 9, com especial incidência nos capítulos 7, 8 e 9, ok? No capítulo 2 foi dado um sonho, primeiro a Nabucodonosor e depois ao próprio Daniel, e depois desse sonho foi dada a Daniel uma explicação completa desse sonho.
No capítulo 7 foi dada uma visão a Daniel e depois foi dada a explicação completa dessa visão a Daniel. No capítulo 8 é dada uma visão abarcante, não é? Também do mesmo período da história descrito em Daniel 7 e em Daniel 2, mas em Daniel 8, ao contrário do que tinha acontecido em Daniel 7 e em Daniel 2, não é dada uma explicação total da visão, mas apenas uma explicação parcial. O anjo explica o que era o carneiro, o que era o bode, aliás até diz que o carneiro são, no versículo 20, portanto Daniel 8, 20, diz claramente, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Depois no versículo 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E depois explica o que é o chifre grande e depois o ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, versículo 21, chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. E depois começa a explicar então o poder de uma ponta pequena ou de um chifre pequeno que surge aqui, ou seja, o anjo Gabriel explica quase a totalidade da visão de Daniel 8, mas há uma parte da visão que não explica, e no versículo 26, a que o irmão já fez referência, diz apenas, a visão da tarde e da manhã. Que visão da tarde e da manhã é esta? É aquilo que vem referido em Daniel 8,14, até 2300 tardes e manhãs. Ok? Portanto, a expressão é a mesma, tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, o anjo diz, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Só diz que é verdadeira, mas não explica o sentido da visão. E depois diz, tu, porém, preserva a visão, ou seja, guarda aquilo que te foi revelado, porque se refere a dias ainda muito distantes. Dias muito distantes. E depois diz o versículo 27, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. E eu agora aqui vou reforçar aquilo que o irmão já disse, e muito bem. Daniel ficou doente porque quando ele ouve da parte do anjo, o anjo dizer que a visão da tarde e da manhã é verdadeira, ele diz assim, uau, então se é verdadeira, e já agora introduz aqui um parênteses para dizer o seguinte, se nós considerarmos que o tempo que Daniel ouviu em Daniel 8,14 das 2300 tardes e manhãs, se Daniel tivesse entendido esse tempo como um tempo literal, e já agora 2300 tardes e manhãs, reparem, tarde e manhã é a expressão que aparece no relato da criação de Gênesis 1, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia, foi a tarde e a manhã o segundo dia, e foi a tarde e a manhã o terceiro dia, foi a tarde e a manhã o quarto dia, foi a tarde e a manhã o quinto dia, e foi a tarde e a manhã o sexto dia. Então, essa expressão tarde e manhã refere-se a um dia completo de 24 horas. Ok? Então, tardes e manhãs é uma outra forma de dizer dias. Só que é dito de uma outra forma para quase induzir o leitor a considerar que estes dias aqui não são dias literais, mas sim dias proféticos. Então, são 2300 dias dias proféticos que correspondem na realidade, já iremos abordar esta questão um bocadinho mais em detalhe, são 2300 anos. Se Daniel, volto a dizer, se Daniel tivesse entendido este tempo como um tempo literal, e o tempo literal seriam 6 anos, 4 meses e 20 dias, isto no calendário bíblico, ou 6 anos, 3 meses e 11 dias no calendário atual, então se Daniel tivesse percebido esse tempo como sendo um tempo literal, ele dava pulos de alegria. É porque significaria um tempo de 6 anos e qualquer coisa. 6 anos e 4 meses ou 3 meses. Portanto, quer dizer que dentro de 6 anos e 4 meses, não é? Portanto, seria restaurado plenamente o santuário. Qual era o santuário que estava na mente de Daniel? Pois bem, era o santuário que estava em Jerusalém e tinha sido destruído pelo povo babilónio. Ora, o irmão disse muito bem que no capítulo 9, quando Daniel faz aquela oração, Daniel aí está a perceber-se que os 70 anos mencionados pelo profeta Jeremias, e já agora, convinha ler estas passagens do profeta Jeremias, que isto é muito importante. A primeira vem em Jeremias 25:11, Jeremias 25:11, eu vou ler, portanto, Jeremias 25:11, onde Jeremias diz o seguinte, ou tinha profetizado o seguinte, Jeremias 25:11. Toda esta terra, refere-se à terra de Judá, virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilónia 70 anos. Portanto, aqui é dada uma profecia cronológica exata, precisa. No capítulo 29 do mesmo livro de Jeremias, no versículo 10, Jeremias 29:10, diz assim, assim diz o Senhor,
É, portanto, Jeremias a ser porta-voz daquilo que o Senhor lhe tinha comunicado. Logo que se cumprirem para a Babilónia 70 anos, atentarei para vós outros quem? Vós outros judeus, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, esta profecia indicava que Deus, portanto, iria cumprir a sua palavra de trazer o povo de volta do cativeiro. Porque o povo de Judá foi levado cativo para a Babilónia e agora, portanto, Deus promete que o iria trazer de volta à sua terra natal, isto é, à nação de Judá. Eu estou a falar Judá e não Israel, porque Israel normalmente é o nome que se dá à totalidade da nação com as 12 tribos. Mas sabemos que depois da morte de Salomão houve uma divisão do reino de Israel em 2 reinos. O reino do norte, que tinha a capital em Samaria, e o reino do sul, que ficou com a capital em Jerusalém, onde já existia. E, portanto, no ano 722 a.C., o Império Assírio, que foi o império que precedeu o Império de Babilónia, destruiu por completo o reino do norte. E as 10 tribos, portanto, de que era composto esse reino do norte, elas dispersaram-se e foram levadas pelos assírios para outras partes do território do Império Assírio. E, portanto, sobrou apenas o reino do sul, que era composto pela tribo de Judá, que era a tribo maioritária, e também por uma tribo mais pequena, que era a tribo de Benjamim, e alguns levitas, ok? Que não tinham terra. Portanto, território era só, portanto, o território de Judá e de Benjamim, ok? Aliás, Paulo até vai dizer em Filipenses 3 que ele era da tribo de Benjamim, ou seja, no tempo de Cristo, no tempo do Novo Testamento, a tribo de Benjamim ainda subsistia, ok? Assim como a tribo de Judá, ok? Porque estavam coligadas, juntas. Muito bem, então aqui esta promessa é uma promessa que é feita para Judá, não para o Israel total, mas apenas para Judá e Benjamim, ok? Porque quando se fala de Judá, associa-se sempre Judá e Benjamim, ou está implícito. Então, Daniel conhecia estas, como ele dá a entender, portanto, porque lá em Daniel no capítulo 9, ele dá a entender, no versículo 2 exatamente, ele dá claramente a entender, aliás, ele certamente, o irmão deu a entender isso e muito bem, ele já conhecia, mas aqui é como se ele fosse estudar outra vez. Ele estudou outra vez, ele voltou a ler para ter a certeza que realmente eram os 70 anos. Ele estava com uma dúvida na mente, ele foi mais uma vez olhar para os oráculos. E aproveito para fazer aqui um comentário muito importante. Reparem, Daniel era profeta. O próprio Jesus o chamou em Mateus 24:15 do profeta Daniel. E uma coisa muito importante que nós aprendemos aqui com Daniel é o seguinte: apesar de ele ser profeta, ele sujeitou-se àquilo que Deus tinha revelado através de um outro profeta. Isso Portanto, mesmo. o espírito dos profetas verdadeiros está sujeito aos profetas. Estão sujeitos aos profetas. Portanto, aquele que é um verdadeiro profeta de Deus, ele não vai nunca negar aquilo que Deus disse através de um outro profeta. Pelo contrário, submete-se humildemente àquilo que outro profeta de Deus já tinha revelado. Foi exatamente isso que Daniel fez. Ele submeteu-se humildemente àquilo que Jeremias tinha dito. Ou melhor, que Deus tinha dito através do profeta Jeremias. Já agora, precisamente porque ele se submete e ele aceita que aquilo que Deus tinha dito através de Jeremias era verdadeiro, é que ele fica confuso. A confusão dele não resulta de ele não aceitar. Não, a confusão dele resulta precisamente do facto de ele aceitar como válido aquilo que Jeremias tinha profetizado. Correto? Isso mesmo. Isto é muito importante. Ou seja, ele não consegue na sua mente conciliar, portanto, a profecia do profeta Jeremias, que falava de 70 anos, com esta profecia que agora o anjo lhe indica que é 2300 anos. Aliás, não consegue conciliar isso. Não consegue conciliar. Aliás, um pormenor interessante. Se fossem dias literais, seria daí a 6 anos e 3 meses. Por isso é que eu digo, ele ficaria todo contente. Todo contente, porque quem já esperou 70 anos, esperar mais 6 anos, não era nada. Pois, mas reparem, esses 6 anos e 3 meses seria até antes do que o fim dos 70 anos. Porque o fim dos 70 anos seria daí a mais do que 6 anos e 3 meses. Porque nós estamos aqui 13 anos mais tarde, no capítulo 9, não é? Temos 13 anos mais tarde, e só mais 3 anos a seguir é que realmente terminaram os 70 anos de cativeiro. Ou seja, 13, 14, 15, 16. O cativeiro só terminaria para aí 15 a 16 anos mais tarde, após a visão que ele teve em Daniel 8:14. E se a visão estava-lhe a dizer que era ao fim de 6 anos... ele até ficava todo contente, porque em vez dos 15 anos eram 6 anos. Exatamente. Que demorariam até o santuário ser restaurado. Estão a ver? Esta preocupação é uma prova. Ou seja, ele ficaria todo contente.
é uma prova de que ele entendeu que isto são anos mesmo literais. Exatamente, é isso mesmo. É uma prova. Esse é o ponto que eu queria enfatizar também. Exatamente. E o que ele queria, ele estava preocupado de facto com o santuário das 2.300 semanas. Estava. Como é que nós sabemos isso? Vejam o versículo. Olha, irmão, e já agora, deixe-me aqui, eu não quero deixar passar esta oportunidade para enfatizar aqui algo muito importante que se aplica a cada um de nós, que é o seguinte: reparem, é dito de Daniel que ele era um homem muito amado. Muito amado de quem? Muito amado de Deus, muito amado do céu. E reparem, a um homem muito amado, ele ficou sem perceber uma visão importantíssima durante um período de 13 anos. Pois é. Então, como é que nós devemos reagir quando nós, às vezes, não compreendemos certas coisas na palavra de Deus? Porque há muitas pessoas que ficam tristes, ficam desanimados. Então, mas se Deus me ama, porquê é que Ele não me revela isto? Pois bem, Ele amava muito a Daniel e temos a prova... Isto por 13 anos. Isto por 13 anos. E já agora, outra coisa. Se o meu querido irmão, querida irmã que me está a ouvir ainda não entende a fundo isto, pois bem, não se desanime porque está em boa companhia. Daniel também não percebeu no início. E teve 13 anos sem perceber. Quem sabe você já está há 13 anos dentro da Igreja Adventista e ainda não percebeu isto, ou até há mais anos. Pois bem, não desanima, não é porque não percebe ainda a fundo isto que Deus o deixa de amar. Repito, Daniel era muito amado do céu, muito amado de Deus e esteve 13 anos sem perceber algo muito importante. Portanto, o facto de nós não percebermos ainda certas coisas não quer dizer que Deus não nos ama, ok? Deus nos ama, mas a nossa mente nem sempre consegue, digamos, albergar certas coisas, certas revelações, e às vezes nós achamos que há coisas que estão em contradição, como Daniel certamente achou, que a profecia dada a Deus por Jeremias dos 70 anos não conjugava com este período de tempo cronológico de 2.300 anos, portanto, na mente dele as duas coisas não se encaixavam, e realmente não era para encaixar, mas ele não percebia como é que as duas coisas se relacionavam. Pois bem, acontece também que muitas vezes na nossa mente há coisas que não se encaixam, coisas na revelação. Mas eu já cheguei a um princípio que é este: se alguma coisa não se encaixa, eu sei que o problema está em mim, não está na Bíblia. Porque a Bíblia é matematicamente certa, é coerente e, portanto, se algum problema há, esse problema está em mim, não na Bíblia. Esse é um princípio fundamental. Eu aprendi isto quando eu era adolescente, porque eu, quando estudava matemática, muitas vezes não entendia a matemática. E a muito custo acabei por reconhecer uma coisa que me ajudou muito. Paulo, se tu não entendes a matemática, o problema não está na matemática, o problema está em ti. Ok? E, portanto, a nossa mente é que muitas vezes não tem abertura suficiente, não tem a compreensão necessária para nós entendermos certas coisas. Exato. Mas isso não faz com que a Bíblia seja menos exata, assim como a minha não compreensão da matemática não faz com que a matemática seja uma ciência inexata. Ela é exata. Agora, eu é que não tenho ainda capacidade mental ou intelectual para abarcar essa coerência da matemática. Com a Bíblia é a mesma coisa. Nós sabemos pela própria Bíblia que muitas das visões que os profetas do Antigo Testamento tinham, eles não as compreendiam totalmente. Exatamente. Não as compreendiam, eles escreviam o que Deus lhes mostrou. Isso. Pronto, e depois essas visões deveriam ser compreendidas séculos mais tarde. Isso. O plano de Deus era mesmo esse. Ficou escrito. Aliás, podemos mesmo afirmar que no caso de Daniel, ele morreu sem ter percebido tudo aquilo que Deus lhe revelou. Sim. E ele morreu sem ter percebido tudo aquilo que Deus lhe revelou. Ok? Exatamente. Bom, já agora, deixa-me... Agora, como é que nós sabemos que realmente ele estava preocupado com a reconstrução do santuário dentro de 70 anos e não daí a 2.300 anos? Porque no versículo 17 está escrito, do capítulo 9 de Daniel: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Exatamente. Então, esta oração era porquê? Para que Deus, por favor, cumprisse a profecia dada por Jeremias de que ao fim de 70 anos o santuário seria reconstruído, e não ao fim de 2.300 anos. Exatamente. Pronto, esta é a prova em que ele estava preocupado com o santuário. Exatamente. Não é? Pronto. E depois o anjo Gabriel então vem para lhe dar a explicação dos 2.300 anos. Exatamente. E há aqui, portanto, no versículo 20, diz assim também: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, ok? Aqui o termo Israel já era um termo que se referia apenas a Judá, ok? Às vezes usava-se também a expressão, o nome Israel, para se referir, portanto, ao remanescente de Israel, que era Judá. Portanto, do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus,
pelo Monte Santo do meu Deus. Que Monte Santo era este? Era o monte onde o templo tinha sido edificado por Jerusalém. E este Monte Santo, pelos babilónios. Exatamente, era o monte do templo. E este mesmo Monte Santo, ele volta a repetir o mesmo no versículo 16. No versículo 16 diz: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu Monte Santo. Do teu Santo Monte, exatamente. Santo Monte. Portanto, ele fala aqui 2 vezes no Monte Santo e fala uma vez no santuário e fala 2 ou 3 vezes na cidade. Portanto, este Monte Santo estava na cidade de Jerusalém. Não era a cidade de Jerusalém, mas estava incluído na cidade de Jerusalém. Isso. Portanto, o Monte Santo era apenas a parte da cidade de Jerusalém onde o templo tinha sido edificado. Okay? Portanto, o ponto importante a resumir aqui na lição de domingo, não esqueçam isto, é que Daniel 9 é a explicação da parte da profecia de Daniel 8 sobre os 2300 anos e da purificação do santuário que ele não entendeu no capítulo 8. Capítulo 9 o Gabriel vem por ordem de Deus para lhe dar a entender e a compreender esta questão dos 2300 anos da purificação do santuário. Isto é muito importante nós entendermos isto, porque então as cronologias e os tempos que são mencionados por Gabriel no capítulo 9 vão-nos dar a entender quando é que começam os 2300 anos. Isso. E vamos a entender quando é que começa então o tal juízo investigativo que é mencionado em Apocalipse 14:7. Muito bem, muito Compreendem? bem. Muito bem. Okay? Muito bem. O juízo, quando é que eles começam? Vamos agora então ver a explicação do anjo a Daniel para entendermos quando começam os 2300 anos. Muito bem. Então, o ponto de partida. Irmão, eu tinha pensado colocar só no fim aqui um auxiliar visual, mas se calhar vou fazê-lo agora, porque isto talvez ajude já aqueles que nos estão a seguir a poderem, reparem, não apenas ouvindo, mas visualizando também, a entenderem melhor. Então, temos aqui um estudo simplificado destas principais profecias, portanto, do livro de Daniel, são as profecias de Daniel 7, 8 e 9, e vamos aqui apresentar um esquema simplificado de Daniel 2. Em Daniel 2 nós temos uma visão, um sonho que foi dado ao rei Nabucodonosor e depois foi repetido esse sonho ao próprio profeta Daniel, e nesse sonho ele viu, portanto, uma estátua, em que a cabeça era em ouro, e que depois ele vai explicar ao rei Nabucodonosor que era, portanto, um símbolo do império do qual ele era o monarca. Depois, uma parte da estátua era em prata e representava o império que viria a seguir, o Império Medo-Persa. Aliás, este Império Medo-Persa é referido no livro de Daniel, em Daniel 8:20, conforme eu já li, e também em Daniel 5. E já agora, para quem gosta mais destes detalhes e de ver que isto tem tudo base bíblica, em Daniel, no capítulo 5, portanto, quando Daniel dá a explicação daquela escritura na parede que o rei Belsazar tinha visto, não é? Numa noite de festa, de orgia, diz lá: esta é a interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Ou seja, o teu reino, que era o reino de Babilônia, chegou ao fim. Versículo 27 de Daniel 5. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Mesmo. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, ou seja, na noite da orgia, da festa, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, o próprio livro de Daniel, no capítulo 5, dá aqui o facto histórico de que, portanto, Babilônia, o Império Babilónico, foi sucedido pelo Império Medo-Persa. Depois, temos na estátua de Daniel 2 a parte de bronze que representa o reino da Grécia, que se seguiu, portanto, ao reino da Medo-Persa. Isto vem claramente indicado em Daniel 8 e também em Daniel 11, mas não vou referir Daniel 11. Em Daniel 8, no versículo 20, diz: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então é a Grécia que sucede à Medo-Pérsia. Depois, uma parte da estátua, que era nomeadamente as pernas, eram em ferro, e aqui este é o único reino dos 5 reinos mencionados em Daniel 2 que não é mencionado pelo nome. O reino de Babilônia é mencionado pelo nome, porque Daniel diz ao rei Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro, e este tu não era
não é que Daniel se quisesse referir ao rei como indivíduo, como pessoa, mas estava-se a referir ao reino do qual ele era o monarca, ok? Portanto, tu és a cabeça de ouro, porque depois ele diz, depois de ti se levantará outro reino, não diz, depois de ti, Nabucodonosor, se levantará outro rei. Não, depois de ti, ou seja, de Babilónia, que tu representas, se levantará outro reino. Reino, não rei, reino, ok? Então, Babilónia é mencionada pelo nome, em Daniel 2, aqui em Daniel 5 também. A Medo-Pérsia é mencionada pelo nome, a Grécia é mencionada pelo nome, em Daniel 8 e Daniel 11, e depois o reino de Cristo, digamos que vai suplantar todos estes reinos, também é mencionado pelo nome, este é o quinto reino, e o quarto não é mencionado pelo nome. E facto curioso, muitos se perguntam, mas porquê que o quarto reino não é mencionado pelo nome? Bom, este quarto reino iria ser o reino que iria dominar no maior espaço de tempo, ok? E esse tempo foi muito tempo, foram 7 séculos, ok? Aliás, um pouco mais de 7 séculos. Então, reparem, e é o reino que no livro de Daniel é mencionado como fazendo uma guerra terrível contra os santos de Deus, contra os santos do Altíssimo. Então eu creio que talvez na sua providência Deus achasse por bem não mencionar o nome deste império, porque se mencionasse o nome, no tempo desse império, as escrituras que contivessem o nome de Roma, certamente que seriam destruídas por esse império. Sim, exatamente, terrível. isso mesmo. Ok? Então, o ferro representa Roma e Roma pagã, Roma imperial. Depois, o ferro e o barro que aparece nos pés, portanto, o ferro dos pés é o mesmo ferro das pernas. E se o ferro das pernas é Roma, então o ferro dos pés também tem que ser Roma. Mas como é que agora aqui Roma está misturada com o barro? Pois bem, o barro de oleiro, que é lá mencionado em Daniel 2, é um símbolo do povo de Deus. Em Isaías 64 diz: nós somos o barro, tu és o oleiro. Nós quem? Nós, povo de Deus. Então o que é que isto representa? Representa Roma papal, portanto, que surgiu da fusão da Roma imperial com a Igreja cristã, ou seja, deu-se aqui uma mescla, não é? E Roma papal domina uma Europa politicamente dividida, ok? Portanto, isto é uma outra interpretação que nós podemos retirar de Daniel 2. Embora a interpretação que esteja lá em Daniel 2 de que Roma seria dividida em vários impérios, em várias nações políticas, portanto, isso é facto, isso é história, isso está corretíssimo, não é? Mas para além dessa visão, podemos retirar aqui desta simbologia do ferro e do barro outra lição. Portanto, os pés da estátua de Daniel 2 representam Roma papal, ok? E finalmente a pedra representa a segunda vinda de Cristo, porque Cristo é mencionado nas Escrituras como sendo a pedra, a pedra de esquina, a pedra fundamental, a rocha dos séculos, não é? E, portanto, o facto da pedra vir do espaço é um símbolo da segunda vinda de Cristo, ok? Isto é Daniel 2. Depois, em Daniel 7, nós temos, mais uma vez, a mesma sequência que tínhamos visto em Daniel 2, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal. Agora, há aqui algo que é introduzido, que é uma cena que foi dada em visão a Daniel e que não tinha mencionado em Daniel 2. E porquê que não apareceu em Daniel 2? Porque o sonho mencionado em Daniel 2 foi dado, em primeiro lugar, a um rei pagão. Ok? Ao passo que a visão do Daniel 7 já foi dada, portanto, a um profeta de Deus, o profeta Daniel. Então, e interessava Deus dar a conhecer ao seu profeta o julgamento no céu, porque, como diz lá em Daniel 7, este julgamento no céu é em favor dos santos do Altíssimo. E, portanto, importava que Daniel, que fazia parte do povo de Deus, dos santos do Altíssimo, entendesse esse julgamento. E só depois do julgamento no céu estar concluído é que se estabelece o reino de Deus com a sua segunda vinda. Okay? Então, o que é que Daniel 7 nos diz? Diz-nos o mesmo de Daniel 2, mas introduz aqui este julgamento no céu. E este julgamento aqui é muito importante que nós saibamos onde é que ele aparece no decurso da história, porque nós aqui, olhando para este esquema que estão aí a ver, portanto, no vosso ecrã, portanto, podemos concluir que este julgamento no céu não aparece no tempo de Babilónia, nem mesmo após a queda de Babilónia, não aparece no tempo do Império Medo-Pérsia, nem mesmo quando o Império Medo-Persa chega ao fim, ao seu final, não aparece durante o tempo da Grécia, nem mesmo quando Grécia chega ao fim, não aparece também no tempo de Roma pagã, nem mesmo quando Roma pagã chega ao fim. Este julgamento no céu irá somente surgir no céu quando, em termos históricos, após um período de reinado de Roma papal, que é descrito como um período que dura um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
E esse tempo profético descodificado dá 1260 anos. Ou seja, só após esses 1260 anos, que terminaram em 1798, é que o julgamento no céu se iria iniciar. Exatamente. Ou seja, Daniel 7 não nos dá ainda o tempo exato, o tempo preciso em que esse julgamento no céu se iria iniciar. Apenas nos diz, é algures depois de 1798. Isso. Ok? Agora, quando depois de 1798, não sabemos exatamente. A partir de Daniel 7, iremos saber depois a partir de Daniel 8 e 9. Ok? Mas Daniel 7 já nos dá pelo menos uma baliza temporal. Diz-nos, é algures após 1798, que é quando termina o tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, entender este ponto é muito importante. E só depois deste julgamento no céu estar concluído é que o reino de Deus se estabelece, repito, com a segunda vinda de Cristo. Ok? Avançando aqui um bocadinho mais, agora vamos ver aqui a mesma sequência de acontecimentos, comparando Daniel 2 com Daniel 7. Então, em Daniel 2 temos Babilónia, em Daniel 7 temos Babilónia. Em Daniel 2 temos a Medo-Persa, em Daniel 7 temos a Medo-Pérsia. Em Daniel 2 temos a Grécia, em Daniel 7 temos a Grécia. Em Daniel 2 temos Roma pagã, em Daniel 7 temos Roma pagã. Em Daniel 2 temos Roma papal, em Daniel 7 temos Roma papal. Depois, em Daniel 2 fala-se do estabelecimento do reino de Deus, e aqui também em Daniel 7 se fala do estabelecimento do reino de Deus, mas cá está o tal elemento novo em Daniel 7 relativamente a Daniel 2. A cena do juízo ou do julgamento no céu, que, repito, antecede o estabelecimento do reino de Deus. Ok? Isso é muito Se importante. vocês ficarem com esta imagem na vossa mente, vocês irão perceber grandemente o livro de Daniel. Ok? Agora, há aqui uma repetição tripla da sequência de eventos em Daniel 7. Roma papal, representada pelo chifre pequeno ou pela ponta pequena, depois o julgamento no céu e finalmente Deus estabeleceu o seu reino. Isto é tão importante que isto em Daniel 7 é repetido 3 vezes. Ou melhor, é repetido 2 vezes. É dado uma primeira vez, depois é repetido uma primeira vez e repetido uma segunda vez. Ou seja, por 3 vezes, portanto, se fala desta sequência. Isto vem em Daniel 7, 7 a 14, em Daniel 7, 19 a 22, em Daniel 7, 23 a 27. Os irmãos podem fazer aqui uma paragem no vídeo e vão ver estas passagens, leiam as passagens por vós mesmos e vejam se não está lá esta sequência. Roma papal, julgamento no céu, Deus estabelece o seu reino. Ok? Portanto, isto é tão importante que Deus repete isto 3 vezes. É como quando Jesus dizia, na verdade te digo. Porque é que ele repetia na verdade? Para enfatizar que estava a dizer algo muito importante. Portanto, quando a Bíblia repete algo, quer dizer que esse algo é algo muito importante a reter. Agora, vamos ver um esquema simplificado de Daniel 8. Em Daniel 8 nós temos a visão de um carneiro, depois a visão de um bode, depois a visão de um chifre pequeno e finalmente fala-nos da purificação do santuário. O que é que o carneiro representa? Pois bem, o anjo explica, já lemos, Daniel 8:20, o carneiro é símbolo da Medo-Pérsia. O bode é símbolo da Grécia. O chifre pequeno é símbolo, e eu pus aqui entre parênteses, de Roma pagã e de Roma papal. Porquê? Porque este chifre pequeno, tal como tinha acontecido em Daniel 2 e em Daniel 7, não é mencionado pelo nome. Mas nós podemos claramente compreender pelo contexto do livro de Daniel e, reparem, quando Jesus, por exemplo, em Mateus 24, diz lá, portanto, que quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que chegou o seu tempo. E eu vou ler esse texto em Mateus 24:15, ok? Mateus 24:15, em que Jesus, reparem, Jesus acaba por dizer aquilo que Daniel não tinha dito na totalidade. Porque em Mateus 24:15 lemos assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, de que falou o profeta Daniel. Então Jesus aqui está a falar de um abominável da desolação de que o profeta Daniel falou. Mas o que é esta expressão abominável da desolação significa? Pois bem, Mateus, o evangelista Mateus aqui usa a linguagem de Daniel 9, mas Lucas, que era grego, portanto não era judeu, certamente que na mente dele ficava mais claro se ele usasse, digamos, o sentido literal do que esta expressão abominável da desolação significa. E por isso, no seu Evangelho, em Lucas 21:20, Lucas vai dizer o que é que este abominável da desolação é. Então, prestem atenção, Lucas 21:20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima à sua devastação. Então, o abominável da desolação de que Mateus fala é o quê? Nas palavras de Lucas, é Jerusalém sitiada de exércitos. Ora, Jerusalém veio a ser sitiada por qual exército, ou por quais exércitos? Precisamente pelos exércitos de Roma.
Mas Jesus disse, falando do momento em que Jerusalém seria sitiada de exércitos, disse que isso foi falado pelo profeta Daniel. Então, para bom entendedor, minha palavra basta. Então, qual é então o poder que iria cercar Jerusalém e acabar por destruir Jerusalém? Isto aconteceu no ano 70. Correto. O mesmo poder que já no passado tinha também destruído, ou melhor, o poder de Roma, que não é mencionado pelo nome no livro de Daniel. Ok? E eu ia aqui a dizer algo e depois corrigi, mas vou dizer na mesma. Reparem, Jerusalém foi primeiro cercada de exércitos e destruída pelos exércitos de Babilónia. Ok? Depois, uma segunda vez, isto foi no ano 539, portanto, antes de Cristo. Ok? Babilónia, os exércitos de Babilónia destruíram a cidade de Jerusalém. Séculos mais tarde, no ano 70 da nossa era, são exércitos romanos que vão destruir a cidade de Jerusalém. Isso. Mas Roma, por exemplo, no pensamento do apóstolo Pedro, Roma é considerada Babilónia. Como é que nós podemos afirmar isso? Em 1 de Pedro 5,13, eu vou ler esse texto, 1 de Pedro 5,13, Pedro diz assim: aquela que se encontra em Babilónia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. A que Babilónia que o apóstolo Pedro estava aqui a fazer referência em 1 de Pedro 5,13? Seria a Babilónia, ao reino de Babilónia, ao império de Babilónia que tinha existido nos tempos do Antigo Testamento? Não. Porquê? Porque esse império já tinha acabado há muito tempo. Acabou no ano 539 a.C. Então Pedro estava aqui a fazer referência a quê? Estava a fazer referência a Roma. E quando ele diz aquela que se encontra em Babilónia, ou seja, a igreja que se encontra em Babilónia. Esta Babilónia é uma palavra-chave, uma palavra, digamos, uma password para descrever Roma. Então, o que é que ia na mente de Pedro? Falar de Babilónia ou falar de Roma é igual, ou falar de Roma ou falar de Babilónia é a mesma coisa, ok? Ou seja, porquê? Porque o espírito destes dois impérios era o mesmo. Era um espírito que se opunha ao povo de Deus. Era um espírito que fazia guerra ao povo de Deus. Assim como Babilónia fez mal ao povo de Deus, Roma também fez mal ao povo de Deus. Mas isto para dizer o quê? Que Roma não é mencionada pelo nome no livro de Daniel, mas nós podemos deduzir claramente, e a partir das palavras de Jesus, de que o profeta Daniel se referiu a Roma, ok? E repare, se Jesus disse que Daniel se referiu a Roma, Daniel mencionou pelo nome Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e o Reino de Cristo. Só não mencionou pelo nome um. Ora, quando Jesus se referiu, portanto, que Roma era indicada por Daniel, só pode ser aquele reino de que ele não mencionou o nome. Estão a ver? Logicamente, nós chegamos lá. Muito bem. Agora, quando nós vamos fazer agora uma comparação entre Daniel 7 e Daniel 8, vemos aqui algo muito interessante. E eu chamo a vossa particular atenção para este facto. Em Daniel 7 nós temos, vou repetir mais uma vez, a sequência Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, julgamento no céu e o estabelecimento do reino de Deus com a sua segunda vinda. Em Daniel 8 não temos a menção de Babilónia, porque esta já tinha, digamos, passado à história, aliás, não é que tinha passado à história, Daniel recebeu a visão de Daniel 8 ainda no tempo de Babilónia. Mas há aqui um dado muito interessante e muito importante. Certamente que Babilónia não é referida pelo nome, como que para indicar que o tempo profético mencionado no capítulo 8 ou na visão de Daniel 8 era para começar não em Babilónia, mas no tempo do Império Medo-Persa. Ok? E por isso Babilónia não é mencionada pelo nome. Então vem mencionada a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma pagã e Roma papal e depois é referida à purificação do santuário. Ora, quando nós colocamos as duas estruturas literárias de Daniel 7 e Daniel 8 em paralelo, como está aqui diante dos vossos olhos, vocês podem ver que a Medo-Pérsia do capítulo 8 certamente é a mesma Medo-Pérsia do capítulo 7, que a Grécia do capítulo 8 é a mesma Grécia do capítulo 7, que a Roma pagã e a Roma papal do capítulo 8 é a mesma Roma pagã e a Roma papal do capítulo 7. Então o que é que nós podemos concluir? Que a purificação do santuário de Daniel 8 é a mesma coisa do julgamento no céu de Daniel 7. Correto, é isso mesmo, perfeito. Isto é muito importante. Ou seja, a estrutura literária destes dois capítulos 7 e 8 nos leva claramente a entender que falarmos da purificação do santuário ou falarmos do julgamento no céu é uma e a mesma coisa. E porquê que é a mesma coisa? Bom, vamos voltar ao tempo, portanto, do santuário israelita. No santuário israelita, ok? Portanto, no dia
no dia 10 do 7º mês de cada ano, havia a chamada festa, o dia das expiações, ou como é mais conhecido, o dia da expiação. Eu gosto de dizer dia das expiações porque tive um professor que nos bateu muito na tecla dizendo que no original hebraico o termo é plural, ok? Portanto, não é dia da expiação, mas dia das expiações. Porque expiações, porquê plural? Porque eram feitas expiações por todas as pessoas, não era apenas por uma, era por todo o povo, ok? Então, nesse dia, o santuário era purificado, repito, no dia 10 do 7º mês, isto vem em Levítico 23, ok? E então o que é que acontece? Era feita a purificação do santuário, mas o povo de Israel vivia esse dia como sendo um dia de juízo. Cá está, as duas ideias aqui em perfeita união, portanto, na experiência do povo de Israel. E isto é verdade também para este santuário do tempo do fim. Agora, em Daniel 2, conforme eu disse, é dado um sonho profético e é dado uma explicação completa do sonho. Em Daniel 7 é dado uma visão profética e é dada uma explicação completa. Ou seja, eu pus aqui o completa a verde para dizer, pronto, verde é esperança, portanto, está completa a explicação. Completa. Mas em Daniel 8 é dada uma visão profética, mas apenas é dada uma explicação parcial da visão. O carneiro, o bode e o chifre pequeno foram explicados, mas não foi explicada a visão da tarde e da manhã. E em Daniel 9 nós não temos nenhuma visão, mas é dada uma explicação da visão da tarde e da manhã no final do capítulo. Ou seja, somente em Daniel 9 é que o anjo vai completar a explicação de Daniel 8, que tinha iniciado em Daniel 8, mas não tinha completado. Está claro este ponto, sim ou não, na vossa mente? Se isto não estiver claro, voltem atrás no vídeo, repitam novamente até isto ficar claro na vossa mente. Ok? Avançando. Agora, é muito interessante que há termos diferentes para visão em Daniel 8 e 9. Há o termo, alguns põem um C antes, mas em hebraico, pronto, pode ser. É um som gutural, por isso é que se põe o CH. É Hazon, é um termo gutural. Hazon. Este termo Hazon hebraico vem em Daniel 8.1 e em Daniel 8.2, e este termo Hazon refere-se, pois, à totalidade da visão de todo este capítulo 8, ou seja, quando se quer referir à visão total de Daniel 8, usa-se o termo Hazon, ok? Mas depois existe um outro termo, que é o termo Maré, que aparece no final do capítulo 8, nos versículos 26 e 27, e este termo Maré refere-se à visão parcial e específica da tarde e da manhã, ou seja, aquela visão das 2300 tardes e manhãs de Daniel 8.14. Então, quando Daniel, no capítulo 8 e no versículo 27, diz assim: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão. Ele não emprega aqui o termo Hazon, ele emprega o termo Maré. Ou seja, o que é que ele não entendia na vida? Ele não entendia, não era tudo que ele não entendia, porque uma parte, ou melhor, a maior parte da visão de Daniel 8 tinha sido explicada. Ok? Isso, claro, ele entendia porque já tinha sido explicado. Então o que é que ele não entendia? Só não entendia a parte que não tinha sido explicada, que o anjo tinha dito, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Só tinha dito que era verdadeira, mas não tinha dito o que é que significa. E quando o anjo Gabriel diz, a visão da tarde e da manhã, usa também o termo Maré. Ok? Então fica claro que aquilo que Daniel não percebeu não foi o carneiro, não foi o bode, não foi o chifre pequeno. Isso ele percebeu tudo. O que é que ele não tinha percebido? A visão da tarde e da manhã. Correto, isso mesmo. Perfeito. Ok, e quando no capítulo 9 e nos versículos, portanto, 9, 23, diz lá no versículo 23, no princípio das tuas súplicas, é o anjo Gabriel a falar para Daniel, saiu a ordem e eu vim para tu declarar porque és muito amado, considera pois a coisa e entenda a visão, aqui o termo visão é Maré. Então o que é que o anjo veio aqui explicar? Só veio explicar, repito, aquilo que não tinha sido explicado no capítulo 8. E o que é que não tinha sido explicado no capítulo 8? A visão da tarde e da manhã. Então isso fica muito claro. Ou seja, muito este claro. Termo faz uma ligação entre Daniel 9 e Daniel 8. Daniel 9, e como é que ele agora vai explicar? Ele vai explicar o que tinha ficado por explicar, introduzindo aqui uma outra profecia. Isto aparentemente vem complicar mais as coisas, porque vai explicar uma profecia com outra profecia. Vai explicar a profecia das 2300 tardes e manhãs com a profecia das 70 semanas. Exatamente. Ok? Agora,
E reparem, qual era a preocupação, voltemos a dizer isto, qual era a preocupação que ia na mente de Daniel? A preocupação que ia na mente de Daniel era o que é que iria acontecer com o santuário que estava lá na cidade de Jerusalém e que tinha sido destruído pelos babilónios. E agora reparem, em Daniel 9, ele ainda na sua oração, quase 70 anos depois dessa destruição que tinha ocorrido na cidade de Jerusalém, Daniel ainda está concentrado no seu povo, que era o povo de Israel ou de Judá, na sua cidade, no Monte Santo, onde estava o templo. Era aí que estava a atenção de Daniel. Daí ele não ter percebido no final do capítulo 8 o que o anjo lhe revelou. E ele, como já dissemos, portanto, ele entendeu aquele tempo como sendo um tempo profético, não um tempo literal. Se não fosse um tempo literal, ficava todo contente. E não ficou. Enfraqueceu, até ficou doente, não é? Então, agora, o anjo como que vem dar, digamos, vem consolar Daniel e vai explicar o que é que vai acontecer ao seu povo. Por isso é que no versículo 24, o anjo diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Era o povo de Judá, era o povo judeu. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Que santa cidade era esta? Era a cidade de Jerusalém. Então, o anjo começa por dar a explicação daquilo que não tinha ficado compreendido no ponto onde Daniel estava mais ansioso e angustiado, que era qual vai ser o futuro do meu povo. Estão a perceber? E aqui mostra-se como Deus é fantástico. E ele vai dar então a explicação do que vai acontecer ao povo judeu, mas vai extrapolar para o povo de Deus em geral. E portanto, este tempo profético das 70 semanas é um tempo que iria ser concedido, um tempo adicional de graça, digamos assim, que iria ser concedido ao povo judeu, mas do tempo que já vinha mencionado anteriormente, há uma parte, ou seja, uma parte deste tempo das 70 semanas vai-se cumprir nas 2300 tardes e manhãs, mas o resto fica para o povo de Deus, que já não era o povo literal de Judá, mas não deixava de ser povo de Deus, que é o tempo da igreja, já da igreja cristã, ok? Então, só agora, muito rapidamente, e com um gráfico agora, mostrar então a explicação, esta profecia das 70 semanas. Temos então que é estas 70 semanas, já agora, há um texto muito interessante em Gênesis 29, 27 e 28. Este texto não é mencionado na lição desta semana, mas eu faço questão de referir este texto. Gênesis capítulo 29, repito, Gênesis 29, versículos 27 e 28. Gênesis 29, 27 e 28. E repare o que é que diz aí. Portanto, Jacó, que estava, portanto, em diálogo com Labão, o seu sogro, e diz assim, vou ler o versículo 26, portanto, Gênesis 29, 26. Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Ele aqui estava a arranjar uma desculpa, enfim, uma desculpa entre aspas, isto era desculpa de mau pagador, como costuma dizer. Portanto, ele estava a dar uma desculpa porque é que tinha dado em casamento a Jacó a sua filha primogênita, que era Leia e não Raquel, que era aquela com quem Jacó se queria casar, porque era aquela que ele amava, não é? Então repare o que é dito agora no versículo 27. Decorrida a semana desta qual? Daquela que eu dei em casamento, que é a Leia. E ele diz aqui, decorrida a semana. Isso. Agora, prestem bem atenção. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Então, uma semana aqui, nas palavras de Labão, era o quê? Uma semana, não era uma semana de 7 dias, era uma semana de 7 anos. E isto temos aqui uma chave interpretativa lá para Daniel 9. As semanas lá mencionadas são semanas, portanto, simbólicas. É como diz aqui, e depois no versículo 28 diz, concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Que semana é esta? É uma semana não de 7 dias, mas uma semana de 7 anos. Exatamente. Okay? Então está aqui, portanto, uma chave que ajuda a interpretar o que são estas 70 semanas. 70 semanas são não 70 semanas de dias, mas 70 semanas de anos. Ok? E é interessante que em Daniel 10:3 diz assim, manjar desejável não comi, nem carne, no versículo 2, Daniel 10:2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. No original hebraico diz lá 3 semanas de dias. Porquê que diz 3 semanas de dias? Porque no capítulo anterior, no capítulo 9, é como que para distinguir
uma vez que no capítulo 9 fala de semanas também, e aqui fala de semanas, é para que não ficassem dúvidas na mente do leitor de que estas semanas, agora aqui mencionadas em Daniel 10:2, são semanas de dias. Então diz semanas de dias. Porque se não dissesse de dias, o leitor poderia pensar também que eram semanas de anos. Ok? Como eram as semanas de anos do capítulo 9. Então, esta distinção aqui é mais uma prova, é mais um detalhe que prova que as semanas de Daniel 9 não são semanas de dias, mas semanas de anos. Está claro? Então, são 70 semanas, 70 vezes 7, porque cada semana tem 7 dias, dá 490 dias, que são 490 anos, porque são semanas. Essas 70 semanas são divididas em 3 períodos. Num primeiro período de 7 semanas, depois num segundo período de 62 semanas, que é o período maior, e finalmente num terceiro período de apenas uma semana. Ok? Agora, estas 69 semanas vezes 7 dá 483 dias anos, conforme está ali mencionado, e este período começou, depois vamos explicar mais isto em detalhe, em 457 a.C., com o decreto de um rei persa chamado rei Artaxerxes. Ora, quando nós somamos a menos 457, eu tenho aqui esta indicação, menos 457, se fizermos a soma a menos 457, se adicionarmos 483 anos, vamos chegar aqui. Eu tenho aqui a conta ao lado, pomos o valor que tem o sinal positivo em cima e o valor que tem o sinal negativo em baixo. Então, 7 para 13, 6 e vai 1, 5 e 1, 6, 6 para 8, 2, 4 para 4, 0, 26. Só que, quando passamos do calendário antes de Cristo para o calendário depois de Cristo, não há ano 0. Nós passamos do ano menos 2 ao ano menos 1, do ano menos 1 para o ano 1, depois do ano 1 para o ano 2, depois para o ano 3, assim sucessivamente. Então, uma vez que não há ano 0, e quando se faz uma conta destas, o 0 é tomado em consideração, isso mesmo. Então nós temos que adicionar 1, e então em vez de 26, nós temos 26 mais 1, que é igual a 27. Então, se somarmos 483 anos ao ano 457 a.C., vamos parar a que ano? Ao ano 27 depois de Cristo. Só um parênteses para dizer que os 483 é a soma das 7 semanas mais 62 semanas. Exatamente, isso mesmo. São a soma desses anos todos. E o que é que aconteceu aqui no ano 27 depois de Cristo? Pois bem, no outono deste ano, já agora o decreto aqui do rei Artaxerxes foi dado no outono do ano 457 a.C., então no outono do ano 27, o que é que aconteceu de especial? Pois bem, foi o momento em que Jesus foi ungido, o Messias foi ungido, conforme é dito na profecia de Daniel 9. E foi ungido como? Foi ungido através do batismo. Há um texto em Atos que fala, portanto, da unção de Jesus como tendo sido o batismo. Então, sobram então 7 anos, e esses 7 anos vão se cumprir agora entre 27, o ano 27 depois de Cristo, e o ano 34 depois de Cristo. E quando chegamos ao ano 34, o tempo de graça que tinha sido dado por Deus ao povo judeu chegou ao fim. Correto, e aí, portanto, a missão especial que Deus tinha confiado ao povo judeu terminou. Mas quando terminou a missão do povo judeu, já a missão da igreja estava em ação, e tinha entrado em ação quando? Precisamente no meio desta última semana, na primavera do ano 31, no dia de Pentecostes, que foi 50 dias após a morte de Jesus. Ok? Agora, mesmo para terminar, dos 2300 anos, que é a profecia de Daniel 8:14, esta profecia dos 490 anos, que é a profecia de Daniel 9, que explica, ou que vai explicar a profecia de Daniel 8, portanto, se aos 2300 anos nós tirarmos 490 anos, porque o termo lá usado é o termo em hebraico shatak, e shatak quer dizer cortadas, ok? Ou seja, foi cortado de quê? Tem que ser de um tempo maior, não é? Só se pode cortar um tempo pequeno de um tempo maior, um tempo menor de um tempo maior. Então, se aos 2300 anos nós subtrairmos 490 anos que expiraram no ano 34, sobra-nos 1810 anos. Se somarmos 1810 anos ao ano 34, então 1810 mais 34 dá 1844. Então, o que é que iria acontecer em 1844? Segundo a profecia de Daniel 8:14, o santuário, que santuário? O de Israel? Não, esse já tinha passado há muito tempo. Então, o santuário terrestre iria começar a ser purificado em 1844. Isto é matemático, isto é exato. Um outro versículo que nós encontramos aqui em Daniel, que nos mostra que isto se refere a 2300 anos e que se refere a uma época muito distante, é o versículo 17. Em Daniel capítulo 8, versículo 17,
o anjo está a falar Gabriel está a falar com Daniel e diz, entende, filho do homem, pois esta visão se refere aqui, ao tempo do fim. Ao tempo do fim. Portanto, vê-se que realmente isto não eram 2.300 dias literais ou 6 anos e 3 meses, mas se refere ao tempo do fim. Muito bem. Um outro versículo que nos mostra isto é o versículo 19. Se nós lemos o versículo 19, diz, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Isso. Porque esta visão se refere, o que é que diz o versículo? Ao tempo do fim. Isso. Tempo do fim. E se nós lemos o verso 26, ainda vamos encontrar uma terceira confirmação feita pelo anjo. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, diz o anjo a Daniel, tu, porém, preserva a visão, porque se refere aqui, o que é que diz o texto? A dias ainda muito distantes, não eram 6 anos e 3 meses. Ora bem. Portanto, perto a dias ainda muito distantes. Então, temos aqui várias evidências que nós temos analisado até aqui que mostram que realmente esta profecia é para muitos séculos no futuro. Exatamente. Não é? E nós acabamos agora de ver que vai parar em 1844. Exatamente. E isto portanto, está de acordo com o que diz Daniel 7, porque em Daniel 7, naquele esquema que nós vimos no PowerPoint que eu apresentei, é antes da segunda vinda de Cristo. Diz que é antes da segunda vinda de Cristo, o juízo no céu, e que é após aquele período profético de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo que se esgotou em 1798. Ou seja, Daniel 7, volto a dizer, apenas nos indica quando é que o juízo iria, mais ou menos o tempo em que o juízo se iria iniciar. E esse sabemos que iria iniciar-se algures após 1798. Ora, 1844 é depois de 1798. Bate certo. Correto, é isso mesmo. É isso mesmo. E só chegamos a 1844 analisando o capítulo 9 de Daniel. Porque o capítulo 8 apenas diz que é daí a 2300 anos. O capítulo 9 diz mesmo quando é que é o fim. E se nós fizermos as contas, como vimos aqui nestes diagramas, nestes gráficos, é 1844. Exatamente. E então, agora, o que é que 1844 tem de importante? Portanto, bom, já estamos a analisar aquilo que se passa no céu, que é o juízo no céu. Mas na Terra, algo muito importante se passou também. O que é que se passou na Terra? Pois bem, Deus suscitou o seu povo remanescente. E esse povo remanescente vai fazer uma coisa muito importante, porque o que é que a Ponta Pequena tinha feito durante o tempo em que dominou? Tinha lançado a verdade por terra. Exatamente. Ok? E o que é que... Uma das coisas que vai acontecer e que é resultado do início do juízo no céu é que Deus iria permitir que na terra a verdade que tinha sido lançada por terra fosse novamente recuperada. Onde é que está escrito que a verdade foi lançada por terra? No versículo 12. Daniel, capítulo 8, versículo 12. O exército foi entregue, juntamente com o contínuo, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade e prosperou. Exatamente. Então, a verdade acerca do contínuo, que é a mediação de Cristo no santuário celestial, a verdade acerca do contínuo, novamente mencionado no versículo 11, e o santuário foi deitado por terra, diz o verso 11 do capítulo 8 de Daniel. Então, esta verdade acerca do santuário e acerca da mediação de Cristo no santuário celestial foi recuperada em 1844. Exatamente. E já agora dizer aqui uma coisa. Há muitas pessoas, até membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que acham que a doutrina peculiar da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o sábado. Não é. Não é. Porque há outras denominações cristãs que também guardam o sábado. Aliás, outro dia até encontrei na rede social Facebook, são centenas. Portanto, portanto, claro, a mais significativa é, sem dúvida nenhuma... Mas a única que tem esta doutrina do santuário... A única que tem esta doutrina do santuário é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente. Não há outra. Não há outra. Portanto, esta doutrina é única. Por isso, alguns adventistas que ainda não perceberam bem este assunto, sintam, como dizem os franceses, um mal à l'aise, digamos, quando se fala deste assunto. Mas este mal à l'aise, ou seja, este incómodo, não é, que eu noto... que alguns membros têm, sobretudo até pastores, eu tenho de dizer isto porque é verdade, sentem-se incomodados porque acham que isto não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico, acham que isto só tem fundamento nos escritos de Ellen White. É falso. É falso. Tudo aquilo que nós temos estado aqui a apresentar mostra o fundamento bíblico. E, portanto, qualquer pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia deveria dominar este assunto de frente para trás e de trás para a frente. Porquê? Porque isto faz parte da nossa identidade como povo remanescente de Deus. Faz parte da nossa identidade como Adventista do Sétimo Dia. É isto, esta doutrina do juízo final, esta doutrina, digamos, é única.
digamos, no mundo, não há nenhuma outra igreja a pregar isto. Só a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, isto tem que ser muito bem enfatizado. Eu até me atrevo a dizer, esta doutrina deveria ser mais enfatizada do que todas as outras, porque é aquela que é a mais desprezada. E, portanto, deve-se dar mais ênfase àquilo que é mais desprezado. Okay? Portanto, isto é absolutamente fundamental. E, volto a dizer, isto ajuda, portanto, quando nós transmitimos isto de forma, portanto, correta, profunda, isto ajuda as pessoas a compreender que há um juízo no céu que se iniciou em 1844, precisamente quando terminou o período profético de Daniel, referido em Daniel 8,14, que é a maior profecia cronológica que aparece na Bíblia, e que desde 1844 nós estamos a viver, como povo de Deus, no dia antitípico das expiações. A expiação, exatamente. Ok? E como é que o povo de Israel vivia esse dia? Vivia em humilhação, em contrição, em sondagem do coração para ver se havia algum pecado que não tivessem confessado. Como é que nós, como povo de Deus, deveríamos viver neste tempo em que estamos a viver agora? Precisamente num tempo de humilhação, de contrição. Não é tempo para alegria, não é tempo para festas, não é tempo para celebração, é tempo para humilhação, é tempo para sondarmos o nosso coração, é tempo para verificarmos se a nossa vida está em total harmonia com a vontade de Deus. É nessa perspectiva que nós devemos viver no tempo de hoje. E esse tempo de hoje é desde 1844 até ao fim do tempo da graça. Porquê falamos aqui do fim do tempo da graça? Porque é quando Jesus termina, finalmente, esse juízo no céu, portanto, num tempo que nós não sabemos quando irá acontecer, sabemos simplesmente que estará para perto. Muito bem, irmão, fico por aqui nas minhas explicações. Não sei o que é que tem mais a dizer desta lição. E esteja à vontade. Pois já realmente há tanto para dizer, mas nós não temos de facto o tempo para dizer tudo. Mas foi o essencial, eu creio que nós fomos... A explicação que o irmão deu até aqui acho que foi ótima, foi muito boa, porque resumiu, clarificou, tornou claro a ligação entre o capítulo 7 e 8 de Daniel e a ligação com o Apocalipse 14 e o capítulo 9. O que é que poderemos aqui acrescentar e dizer? É mencionado realmente uma destruição e uma ocultação da verdade acerca do santuário, no capítulo 8 de Daniel, e no capítulo 9, quando o anjo Gabriel vem e fala sobre os primeiros 490 anos destes 2300 anos que se refere ao povo judeu, ele diz também que isso vai acontecer. Reparem, se nós lermos o versículo, estamos no capítulo 9 de Daniel, se nós lermos o versículo 26, o anjo Gabriel diz a Daniel que o santuário será destruído. O santuário viria a ser destruído e a cidade seria destruída. Quando é que isto aconteceu? No ano 70 da nossa era, da era cristã. O irmão pode ler. Leia o versículo 26, irmão, por favor. O versículo 26. Depois das 62 semanas, portanto, com as mais 7, depois das 69 semanas, sim, será morto o ungido, que é Cristo, e já não estará, já não existir, já não será. E o povo de um príncipe que há de vir, que é o do povo romano, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade, Jerusalém e o santuário. E nós sabemos que isso aconteceu no ano 70. Exatamente. E até ao fim haverá guerra, desolações estão determinadas. E já agora, essa data do ano 70 é universalmente aceita. Ninguém põe em causa essa data. Ninguém tem dúvidas sobre isto. Católicos, protestantes, todos ateus, todos reconhecem que Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70. Isso é... E desde o ano 70 até hoje, nunca mais se reconstruiu o templo de Jerusalém. Nunca mais. Nunca mais. Portanto, o templo deixou de existir no ano 70. De modo que tudo aquilo que nós encontramos na Bíblia depois desta data refere-se ao templo do céu, ao santuário do céu e não ao santuário da terra, porque ele já não existe desde o ano 70. Exatamente. Portanto, a purificação do santuário não poderia ser feita no santuário terrestre depois de 2300 anos, porque no ano 70 ele desapareceu. Exatamente. Portanto, ele não existe. Portanto, isto tem que se referir mesmo ao santuário do céu, que é o único que está de pé. Aliás, é o original, do qual o terrestre era uma cópia. Existe uma falsa compreensão dos acontecimentos finais entre uma parte dos cristãos evangélicos ou protestantes, sobretudo os mais conservadores, são os chamados dispensacionalistas. Eles acreditam que vai haver um terceiro templo, ou seja, o templo irá ser reconstruído. Eu pessoalmente acredito, esta é uma convicção minha, que esse templo nunca mais irá ser reconstruído. Deus não permitirá que isso aconteça e não permitirá. Porquê? Porque quer que fique claro que
o santuário que nós devemos agora prestar atenção é o santuário celestial. Isso não é mesmo, a atenção tem que ir para lá e não aqui para Portanto, a nossa visão tem que se dirigir não para o Israel literal de hoje, não para a cidade literal de Jerusalém, não para um templo literal na cidade literal de Jerusalém. A nossa visão tem que se dirigir para o céu, para a Nova Jerusalém, para o santuário celestial. É para lá que a nossa visão tem que ir, não é cá para baixo. E, portanto, o que é que acontece? Eu acredito que aqui o diabo está a trabalhar muito bem na mente desses cristãos. Não digo isso desprezando-os, não é? Mas desprezando a crença. Eu desprezo a crença, não as pessoas que têm a crença, que fique bem claro. Mas essa é uma crença que eu considero que é, digamos, uma distração que o inimigo está a criar na mente de muitos cristãos para os levar a prestar atenção ou pôr o seu foco numa coisa errada, uma coisa que não serve. Portanto, em vez de porem sua atenção no Médio Oriente, na nação literal de Israel, na cidade literal de Jerusalém e num futuro templo lá, não, onde nós devemos colocar o nosso foco é no céu, na Nova Jerusalém e no santuário que está lá no céu, e não no santuário que há de ser eventualmente reconstruído cá na Terra. Ainda bem que o irmão fala nisso, porque nós temos essa chamada de atenção, a colocação desse foco por parte do anjo Gabriel quando fala com Daniel em visão. Onde é que isso se encontra? Vamos ler atentamente o versículo 24. Estamos no capítulo 9 de Daniel. Vamos ler então o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu. Ou seja, dos 2.300 anos, 490 anos estavam limitados ao povo judeu. Certo. Os outros 1.810 estavam destinados por Deus para todos os que não são judeus, são os gentios, os chamados gentios, pronto, que somos nós e todas as outras nações. Correto. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e agora vejam o que é que diz aqui no final do verso 24, e para ungir o santo dos santos. O que é esta unção? É a unção do santuário celestial para a função oficial de Jesus Cristo como sacerdote, depois de ele ter ascendido aos céus após a ressurreição. Ele saiu vitorioso da sua vida aqui na terra, ele ascendeu aos céus para iniciar oficialmente o seu ministério como sacerdote, ou como sumo sacerdote do seu povo aqui na terra. Portanto, esta unção que é mencionada no final do verso 24 é a unção do santuário celestial. Correto. Para a finalidade, para a função para a qual Cristo também foi ungido. Muito Cristo bem. foi ungido para ser sumo sacerdote e o santuário celestial foi ungido para a função de santuário celestial, onde Cristo iria exercer a sua função a partir daí. Não é? E já agora, então, por falar em função, eu quero Ou seja, a atenção do anjo Gabriel, ele chama a atenção de Daniel não para o santuário aqui na terra, mas para o santuário celestial. Exatamente. Porque depois Daniel recebe a informação do anjo Gabriel que o santuário iria ser destruído no verso 26. Pois. Porque o povo romano viria e destruiria a cidade e o santuário, diz ele no verso 26. Então, o único que ficaria de pé era o santuário celestial. Correto. E todas as atenções deviam ir para aqui. Isso. Agora, o que é que se faz no santuário celestial? E o que é que se fazia no santuário terrestre? Era tudo o que se relacionava com a purificação do pecado. Isso. Com a purificação do pecado. Por isso ele diz, o anjo Gabriel a Daniel, no verso 24, que estas 70 semanas, e depois também os 1810 anos, porque 70 semanas ou 490 anos era para o povo judeu. Era a oportunidade que Deus daria ao povo judeu para ele continuar a ser o povo de Deus. Não se preparou, não se qualificou para ser o povo de Deus ao fim dos 490 anos, no ano 34 da nossa era. Deus desistiu do povo judeu como canal de luz para o mundo, como o povo de Deus, como o seu povo aqui na terra. Agora vira-se para os gentios durante 1810 anos. O que é que Deus quer fazer durante os 1810 anos? O mesmo que ele queria fazer durante os 490 anos para o povo judeu. O que é que Deus queria fazer para o povo judeu desses 490 anos? É o que está no verso 24, vamos ler o verso 24. O que Deus queria fazer é fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Então, o que Deus pretendia é que o povo judeu se tornasse um povo tão santo que cessassem de transgredir a lei de Deus. Isso. É o que está aqui. Portanto, todo o grande objetivo de Deus no plano da salvação é fazer com que os habitantes desta terra, e em especial o seu povo que aceita a verdade e o aceita como Redentor, cesse de transgredir, cesse de pecar, viva uma vida santa. Isso. Este era o grande objetivo, fazer cessar a transgressão. E diz depois, dar fim aos pecados. Isso. É expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. O que é justiça eterna? A justiça é o caráter de Deus, é a santidade de Deus. E trazer para o seu povo o caráter de Deus, a santidade, o caráter de Deus, para serem verdadeiramente uma luz na terra,
para a salvação de toda a raça humana. Ó, irmão, se me permite, eu vou aqui só dizer o seguinte: alguns que nos estão a ouvir são capazes de dizer, mas eles estão lá estão sempre a bater na mesma tecla, estão sempre a vir ao mesmo. Está sempre na palavra de Deus. Mas é que não podemos fazer de outra maneira. Não podemos fazer de outra maneira, porque a palavra de Deus só nos encaminha para aí. Isso. Porque podemos... a grande preocupação de Deus não é purificar santuários. O grande objetivo de Deus é purificar o seu povo. Isso. Aliás, quando o anjo fez o anúncio a Maria de que Jesus viria, o que é que lhe disse? Chamar-lhe, aliás, pelo nome de Jesus, porquê? Vou ler, portanto, em Mateus 1:21. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Exatamente. Portanto, este é o que é o grande objetivo de Deus para o seu povo, é ter o seu povo limpo de toda a mancha do pecado, limpo de toda a transgressão. Exatamente. Este é que é o sonho, é aquilo que Deus mais deseja, porque Deus sabe que isto é bom para nós e que quando nós atingimos esse patamar de maturidade espiritual, nós ficamos satisfeitos, ficamos felizes, ficamos alegres, vivemos uma vida plena e temos acesso à vida eterna, que é aquilo que Deus quer. Isso mesmo. A vontade dele para nós é a vida eterna, não é? E o texto é bem claro, no início do verso 24 diz, é sobre o teu povo, estes 490 anos estão separados para o teu povo para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados. Ora, o que é que Deus queria fazer nos restantes 1810 anos que somados aos 490 vão parar em 1844? É exatamente a mesma coisa. Só que isto estava destinado ao povo judeu, os 1810 anos são destinados aos gentios. Certo. O que é que Deus quer fazer com os gentios? O mesmo que Deus queria fazer com o povo judeu. Correto. Que é isto, é fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Isso é o que Jesus está a tentar fazer e a procurar fazer com o seu povo desde 1844. Também. No final dos 1810 anos, é isto que Deus queria fazer, Isso. portanto, definitivamente. E no final dos 490 anos, era isto que Deus queria fazer se o povo judeu tivesse aceitado Cristo como o Messias. Isso. Se o povo judeu tivesse aceitado Cristo como o Messias, irmãos, a vida do povo judeu seria uma luz no mundo. Maravilhosa. Exatamente. E eles teriam cessado de transgredir, Cristo teria dado fim aos pecados e eles seriam uma luz no mundo. Agora, o que é que se faz? O que eles perderam por terem rejeitado estas grandes verdades. Exatamente. E o que nós perderemos se nós rejeitarmos estas grandes verdades hoje? Exato. Nós podemos, e muitos estão a fazer isto, porque muitos não prestam atenção a esta questão do santuário celestial, do juízo investigativo desde 1844, e não se estão a preparar para a vida na nova terra, nem para a segunda vinda, infelizmente. Porque isto também não é pregado. Isto também não é pregado, isto é passado muito por alto, muito superficialmente. E como não é pregado, a atenção do povo não é chamado para isso, não é? Até já pouco se comemora, todos os anos, o dia 22 de outubro, não é? Já não há um aniversário do dia 22 de outubro, já nem sequer se fala nisso. Diz-se que é o dia da criação, diz-se que é isto e aquilo, mas não se fala no dia da expiação. Portanto, este está a pouco e pouco a ser neutralizado. Mas, então aqui, reparem que aqui para expiar a iniquidade. Portanto, o que Deus quer fazer no Santuário Celestial, nos 1810 anos restantes, é exatamente aquilo que Deus queria fazer para o povo judeu aqui no verso 24. E por isso ele ungiu o Santo dos Santos, que é mencionado então no final do verso 24. Era só isto que eu gostava de ter chamado a atenção. Eu acho que isto é muito importante. E é mesmo muito importante. E o irmão há bocadinho falou aí de uma palavra, função, isto faz-me lembrar algo. Numa aula, portanto, na disciplina de Daniel, que eu tive no meu curso de Teologia, lembro do professor ter chamado a atenção que aqui em Daniel, no capítulo 8 e no versículo 11, diz assim: sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, e sabemos quem é este príncipe do exército, é o próprio Cristo. Depois diz, dele de Cristo, tirou o sacrifício costumado, que é o sacrifício contínuo, também assim chamado. Aliás, eu posso ler aqui noutra versão também, portanto, Daniel 8:11. É o contínuo só, é só o contínuo. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício. O sacrifício é uma palavra acrescentada pelos tradutores da Bíblia, mas não está lá no original. Deve-se ler só contínuo. O contínuo, e a palavra hebraica é tamid. Tamid, exatamente, é isso mesmo. E depois diz, dele tirou o sacrifício costumado, e depois diz, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E lembro do meu professor ter dito o seguinte, na língua hebraica, há duas palavras que são muito semelhantes, é makom e makon, ou seja, termina uma com M e outra com N. E makon
terminando em M, é sinónimo de lugar. Makon, terminando em N, é sinónimo de função, e é o que está no original. Então, o que deveria ser aqui traduzido é: o que foi deitado abaixo não foi o lugar do seu santuário, mas sim a função do seu santuário. Porque, repare, a ponta pequena não teve poder para ir ao céu deitar o santuário celestial abaixo. É isso mesmo, ocultou a verdade acerca do santuário. E como é que se pode deitar a função abaixo? Pode-se deitar a função abaixo transformando aquilo que Cristo faz como sumo sacerdote numa outra coisa. E transferindo, dirigindo a mente dos fiéis, dos crentes, para um confessionário aqui na Terra. Ora, nem mais. Então, em vez de Cristo, colocou, portanto, o sacerdócio humano no seu lugar, ou seja, reativou o sacerdócio humano que havia nos tempos do antigo Israel, não é? E é curioso, eu faço aqui um parênteses porque não me escuso de dizer isto. Quer dizer, eles acusam às vezes nós, adventistas, de reativarmos algo que era só para o antigo povo de Israel, que era o sábado. Mas eles próprios reativaram coisas do antigo povo de Israel, o sacerdócio humano, as vestes e tudo mais. Portanto, há coisas que eles reativaram e dizem que coisas que passaram e eles reativaram, e outras coisas que não passaram, dizem que já passaram. Então, uma das coisas que eles reativaram foi o sacerdócio humano. E, portanto, esse sacerdócio humano deita por terra, na mente dos fiéis, do povo de Deus, o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Então, o que é que isto significa em termos práticos? Que nós não precisamos, como crentes, de ir a um sacerdote humano para confessar os nossos pecados. Nós podemos e devemos ir diretamente a Jesus pela fé ao santuário celestial. E, portanto, isto é importantíssimo. Isto é importantíssimo, porque há muitas pessoas que ainda hoje parece que querem depender de alguém, de concreto, de humano. Não precisamos disso, ponto final, parágrafo. Cada crente tem o privilégio, repito, o privilégio e a bênção de poder dirigir-se pela fé ao seu sumo sacerdote. Agora, fará isto com muito mais convicção se tiver o conhecimento destes assuntos. E sabendo que existe, que Jesus como sumo sacerdote está habilitado, está a ministrar no santuário celestial e nós podemos ir diretamente a ele sem passar por intermediários humanos. Isto é fantástico. Agora, porquê é que o santuário precisava então de ser purificado no céu em 1844? Começando em 1844. Portanto, porque os pecados eram transferidos para o santuário. Isso. Assim como no santuário terrestre, nós já o dissemos, os pecados eram transferidos para o animal e o sangue do animal era levado pelo sacerdote para dentro do santuário. O sangue do animal levava a culpa, os pecados do povo para dentro do santuário. Assim também Cristo está intercedendo com o seu próprio sangue no santuário celestial pelos pecados do povo. E os pecados do povo, quando alguém confessa, o pecado é transferido para o santuário celestial. Não é? Então esse pecado que está no santuário celestial... E é transferido na forma de quê? É transferido na forma de um registro. De um registro. Ou seja, aquilo que... Repare, se o santuário celestial necessita de ser purificado, segundo Daniel 8,14, é porque ele de qualquer modo foi manchado. E foi manchado como? Foi manchado com os registros dos pecados do povo de Deus. Exatamente. São milhares e milhares de pessoas ao longo dos séculos cujos registros do pecado estão lá registados no santuário celestial. E, portanto, a purificação do santuário corresponde à limpeza desses registros. Portanto, esses registros vão ser purificados. Exatamente. Vão ser apagados. Por isso é que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, disse: recebei o Espírito Santo para que sejam cancelados os vossos pecados. Eu vou ler esse texto, portanto, Atos no capítulo 2, e no versículo... Aliás, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Este cancelamento faz-se de duas formas. Primeiro, é aposto, digamos, como uma adenda, como um averbamento no registro perdoado, não é? Quando eu confesso, portanto, fica lá como que na adenda, perdoado. Ou seja, eu cometi um erro, cometi um pecado, peço perdão a Deus por esse pecado específico e o Senhor põe à frente do registro do pecado, perdoado. Mas o registro continua lá. A partir de 1854, ele está a fazer uma revisão de todos os registros para ver se todas as pessoas têm a sua vida em conformidade com o padrão, se aceitaram a justiça de Cristo, se confessaram os seus pecados. E então, quando se verificar que todos os pecados cometidos pela pessoa estão perdoados pelos méritos e pela graça de Cristo e abandonados, então aí o registro da vida dessa pessoa, portanto, é apagado.
O registro dos pecados é apagado. E é isso que, feito para uma pessoa, para 2, para 10, para 20, para milhares, para dezenas, centenas de milhares, quando esses registros todos forem apagados, então aí o santuário ficará purificado. É o que a Agora, deixem-me ler aqui um texto, relembrar aos irmãos um texto que se encontra no capítulo 23 do livro Conflito dos Séculos e que diz assim: importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas pelo culto típico do santuário terrestre. Um substituto era aceito em lugar do pecador, que era o cordeiro, mas o pecado não se cancelava pelo sangue do cordeiro. O pecado não era cancelado pelo sangue do cordeiro. Provia-se desta maneira apenas um meio pelo qual o pecado era transferido para o santuário terrestre. Ora, o mesmo acontece em realidade agora com o santuário celestial. Pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei de Deus, confessava a sua culpa na transgressão e exprimia o desejo do perdão pela fé no Redentor vindouro. Mas, e aqui está o mas não ficava, o pecador não ficava inteiramente livre da condenação da lei. Foi perdoado? Foi. Fica inteiramente livre da condenação da lei? Não. O pecado era cancelado? Não, apenas era transferido para o santuário celestial. E como os pecados estão registados no santuário celestial e não está ainda cancelado para o pecador, e uma vez que o pecador não fica inteiramente livre da lei, apesar do meu pecado ter sido transferido para o santuário celestial, daí a necessidade do dia da expiação que começou em 1844 e que durará até pouco antes da segunda vinda de Jesus. Ok? Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, é tal, portanto começava a fazer aquilo que começou em 1844. E a seguir diz, durante 18 séculos, até 1844, este ministério continua no primeiro compartimento, ou seja, o pecado é transferido para o santuário. Certo. O pecado é transferido para o santuário, eu fico livre da culpa, não ainda definitivamente, eu ainda posso não ser... eu posso não passar no julgamento celestial para ser aceito para viver na nova terra, portanto, só a partir de 1844, por isso é que diz, durante os 8 séculos, diz o capítulo 23, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário celestial. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava o perdão e a aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam os pecados nos livros de registro do céu. E como no serviço típico havia uma expiação no fim do ano semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo no santuário celestial para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Isso mesmo. Então, só no dia das expiações, uma vez por ano lá, é que o povo de Israel ficava completamente livre dos seus pecados. Só nesse dia. Porque é necessária a purificação do santuário? Por causa disto. Porque os pecados estão indo para lá quando nós pedimos o perdão, não estão cancelados, não ficamos livres da condenação da lei. O que é necessário fazer aqui na Terra? Os que estiverem vivendo, está no capítulo 24, os que estiverem vivendo sobre a Terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. As suas vestes, as vestes do caráter, devem estar imaculadas e o caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão. Enquanto o juízo de investigação, que começou em 1844, continuar no céu, os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário e tem de haver uma obra especial de purificação ou afastamento do pecado entre o povo de Deus aqui na Terra. Quando esta obra estiver realizada, os seguidores de Cristo estarão prontos para o aparecimento de Cristo. Diz o apóstolo, a igreja tem que ser uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Efésios 5, 27. Portanto, é todos estes pensamentos que nós temos que ter em mente, que ainda no capítulo 28... Ou seja, o grande objetivo que deve estar na mente de cada crente é atingir a perfeição de caráter pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o santuário possa ser definitivamente limpo. Então, também, todos os que verdadeiramente, isto agora no capítulo 28, todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé tenham reclamado o sangue de Cristo como o seu sacrifício expiatório e tiveram o perdão aposto ao lado do seu nome nos livros do céu. O perdão aposto ao lado. Foi a ideia que eu há bocadinho disse, é o tal averbamento. Exatamente, tiveram o perdão aposto ao lado. Agora, a partir de 1844 está a ser feito um outro trabalho, que é este, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo, que é o caráter de Cristo, e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Não basta apenas pedir o perdão e ficar lá registado, perdoado. Não, o caráter tem que estar em harmonia com a lei de Deus. Os seus pecados serão então riscados
e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Isso. O que é que está a ser feito desde 1844? Está a ser verificado se o caráter dessas pessoas está em harmonia com a lei de Deus, para que os pecados sejam definitivamente riscados e nós deixemos de estar sob a condenação da lei de Deus. Então o pecado é definitivamente cancelado a partir de 1844. E um outro texto, ainda no capítulo 28 do conflito, diz: os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira com o seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Todos precisam por si mesmos de compreender e de conhecer a posição e obra do seu grande sumo sacerdote no santuário celestial, porque se não fizerem isso, ser-lhes impossível exercerem a fé que é essencial neste tempo, ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um tem de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena que está a decorrer no céu. A intercessão de Cristo no santuário celestial começou, portanto, na primeira parte dos 1810 anos, pronto, assim em números redondos. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol da raça humana é tão essencial ao plano da salvação como foi a sua morte sobre a cruz. Vivemos hoje no grande dia da expiação, no cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado, pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentro do povo. E aqui já estamos a falar da lição de quinta-feira, que é o fim, e portanto, há aqui vários versículos que nós encontramos em Levítico, no capítulo 16, do versículo 29, onde Deus dá instruções a Moisés para dizer ao povo, à igreja, que tinham que afligir as almas no dia da expiação, que é equivalente ao dia que estamos a viver desde 1844. No versículo 29, Levítico 16, afligireis as vossas almas. E depois, novamente, no versículo 27, diz, afligireis as vossas almas. E novamente, no versículo 29, diz que tinham que afligir, se não afligissem as suas almas, eles seriam eliminados do povo de Deus. Diz o verso 29 do Levítico 16, quem não afligir a alma no dia da expiação é eliminado do povo de Deus. Isto é muito sério. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos a viver numa época de festas, de divertimentos, nós estamos a viver numa época... numa boa, digamos assim, como as pessoas dizem. Não, nós estamos a viver no dia da expiação, temos que afligir as nossas almas e purificar o nosso caráter para que nós possamos ser aprovados no tribunal que está a decorrer no santuário celestial. Isso. Porque o texto diz, quando fala em afligir a alma, de igual modo, todos quantos desejam que seja o seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado, em arrependimento verdadeiro. Tem que haver um exame de coração profundo, fiel. O espírito leviano, frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, tem de ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que porfiam pelo predomínio. A pureza e a devoção de um não suprirá a falta destas qualidades em outro. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará aos casos dos vivos. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido. Portanto, o que Jesus está a fazer lá é decidir o destino de cada um, com base no desenvolvimento ou não do caráter cristão, ou para a vida ou para a morte. O tempo de graça finaliza pouco antes do aparecimento de Jesus nas nuvens do céu. Os justos e os ímpios estarão a viver sobre a terra no seu estado mortal, quando o tempo da graça terminar. Estarão a plantar, a construir, a comer e a beber, todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, voltam às atrações do mundo, enquanto o homem de negócios está absorto em busca de riqueza, de lucros, e o amante dos prazeres procura satisfazer os mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus vestidos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença, pesado foste na balança e achado em falta. Terrível. Tudo isto está nestes capítulos 23, um pouco no 24 e bastante no 28. E é isto que nós, como adventistas do sétimo dia, temos que ler, temos que meditar, porque estamos a viver o dia da expiação, estamos a viver o dia da purificação do santuário, que começou em 1844, e temos que afligir a nossa alma, conforme nos é dito na Bíblia que devíamos fazer no serviço típico. E por isso a mensagem do primeiro anjo diz, temei a Deus, porque é vinda a hora do seu juízo. Se nós não temermos a Deus, se é tudo
se é tudo uma maravilha, se é tudo uma festa, se isto é tudo uma festa, nós não vamos conseguir, nós não vamos estar prontos. É tempo não de festa, mas tempo de afligir a nossa alma. No fundo é isso que a lição de quinta-feira diz. Aliás, eu até iria ler exatamente o último parágrafo aqui da lição de quinta, porque eu creio que resume bem aquilo que o irmão acabou de dizer, através desses textos do Espírito de Profecia. Diz: os israelitas deviam afligir as suas almas. Esta expressão indica que eles deviam humilhar-se e examinar o seu coração, confessar os seus pecados, arrepender-se e pedir a Deus que os purificasse, do mesmo modo que o sumo sacerdote estava a purificar o santuário terrestre. Ou seja, no dia das expiações, enquanto o sumo sacerdote estava a purificar através de um ritual o santuário terrestre, cada um individualmente estava fora do santuário deveria purificar o seu coração. Da mesma forma, no dia antitípico das expiações, enquanto o nosso sumo sacerdote purifica o santuário celestial, nós, como povo de Deus, devemos estar a purificar o nosso santuário em simultâneo. Nosso santuário, que é o nosso corpo. Essa é a grande luta. E quem não entender este assunto e, sobretudo, não o viver, bom, não se pode viver sem se ter percebido primeiro. Pois bem, poderá colher uma surpresa muitíssimo desagradável, que é pensar que está pronto e finalmente ouvirá da boca de Jesus: apartai-vos de mim que não vos conheci. Isto é terrível, isto faz-me tremer da cabeça aos pés. Faz tremer, é isso mesmo, isto é soleníssimo, porque, reparem, e alguns ficarão no aspecto: mas ó Senhor, então mas nós não fizemos isto em teu nome e mais aquilo em teu nome? Não vos conheço. Uau, isto é terrível. Portanto, o tempo atual é um tempo soleníssimo. Aliás, não é só hoje, é desde 1844, portanto estamos a viver no dia antitípico das expiações, repito, desculpem estar sempre a repetir a mesma coisa. Estamos a viver no dia antitípico das expiações e por isso é um tempo de humilhação, é um tempo para examinar o coração, não é um tempo para festas, não é um tempo para... afligir a alma em tristeza pelo pecado, afligir a alma em tristeza pelo pecado e procurar a purificação. Exatamente. E, portanto, temos de dar menos ênfase às celebrações, às festas, etc. E mais à busca intensa de Deus. E eu fico preocupado quando vejo, às vezes, certos irmãos dentro da igreja, portanto, quererem dar muita ênfase a certas animações e coisas sociais, etc. Não que isso, em si mesmo, o reunirmos socialmente não tem nada de mal, mas tem mal nós permitirmos que a nossa mente se desvie para coisas sem valor, coisas passageiras, e não nos foquemos naquilo que é importante. Devíamos era ter reuniões para estudar intensamente a palavra de Deus sob a oração, termos reuniões campais como os nossos pioneiros tinham, em que eles se reuniam. Não era para andarem lá a divertir, nem para andar a fazer jogos, nem brincadeiras, não. Eles reuniam-se para passar tempo em oração, em estudo da palavra, em humilhação do coração. É isso que nós precisamos como povo. Nós devíamos estar a viver uma experiência semelhante ao que o povo do Advento viveu antes de 1844. Isso. Naqueles anos que antecederam 1844, foi uma experiência de reavivamento, uma experiência enorme de reavivamento, de reforma de vida, de pregação do Evangelho. Cada um queria purificar a sua vida, portanto, ligando-se ao Senhor em oração. Cada um queria abandonar os seus pecados, havia confissões, as vidas eram transformadas, vidas eram modificadas, havia um amor muito grande pelas pessoas, por um desejo muito grande de pregar o Evangelho. Portanto, é esse espírito que se viveu antes de 1844 que tem de ser reavivado dentro da nossa igreja nestes dias finais da história da Terra. E eu acredito que o Senhor preparará tudo para que isso venha a acontecer. E nós sabemos que isso vai acontecer, quando, mais ou menos na época em que sair a lei dominical, a lei do domingo, não é? É isso então, mesmo. Infelizmente, não vai acontecer com toda a igreja, vai apenas acontecer com uma percentagem, com uma parte, mas essa parte ou essa percentagem vai realmente possuir esse espírito que se viveu antes de 1844. Exato. O resto da igreja não, nem sequer se vai aperceber, até vai chamar isso de fanatismo. Exatamente. Até vão lutar contra esses, portanto, que vão ter esse espírito. Mas parte da igreja vai realmente viver este espírito. É por isso que temos que procurar agora, porque se não procurarmos agora, pode ser tarde demais amanhã. Quando sair a lei dominical, para nós é mais um acontecimento e não há nada de especial, a vida continua, as pessoas continuam a viver o mesmo tipo de vida. Portanto, temos que estar agora a pensar nisto para que quando vier a crise,
nós realmente percebamos que o momento chegou, não há mais tempo a perder, e é fazer os ajustes finais no caráter. Exatamente. É fazer os ajustes finais no caráter. Muito Que bem. o Senhor nos ajuda a todos, Amém. que o Senhor nos ajuda Amém. a todos. Isto é muito, Ok, é muito irmão, sério. creio que terminamos com chave de ouro. Que Deus nos ajude a cada um de nós e às nossas famílias e a todos aqueles que nos ouvem. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, ó Senhor, acreditamos que Tu estiveste connosco e nos ajudaste a transmitir o melhor que nós sabemos e podemos, estas verdades tão essenciais e tão importantes para o Teu povo remanescente. Permite, Senhor, que aqueles que nos ouviram possam também ter o Teu Espírito Santo para os fazer compreender, Senhor, a solenidade desta mensagem, Senhor. Que possam compreender claramente nas suas mentes o que se trata e da importância das implicações que isto tem para o nosso viver cristão. Ajuda-nos, Senhor, pois, a podermos viver essa purificação no nosso dia-a-dia, Senhor. Amém. Que nós possamos buscar sinceramente todo o nosso coração e que o nosso supremo objetivo de vida seja a purificação do nosso caráter, a semelhança do nosso caráter com o nosso amado Salvador. Senhor, ajuda-nos porque somos fracos e pecadores. Tu próprio disseste que o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Senhor, ajuda-nos a vigiar e a orar para não cairmos em tentação, Senhor. E se eventualmente cairmos, que Tu nos perdoes, Senhor, e que nós possamos ter sempre a humildade de ir a Ti pedindo perdão e permitindo que o Teu Espírito, Senhor, introduza em nós o Teu santo caráter e nos Amém. purifique de todo o mal e de todo o pecado, para que verdadeiramente o nosso caráter venha a ser um espelho do Teu caráter, para podermos irradiar ao mundo a beleza do Teu caráter, Senhor. Que ao pregarmos a Tua palavra, o possamos fazer com tal amor, com tal zelo, com tal empenho, que as pessoas possam ficar cativadas não apenas por aquilo que nós dizemos, mas por poderem observar implicitamente que aquilo que nós proferimos corresponde àquilo que nós somos e àquilo que nós vivemos. Amém. Foi por isso que Tu impressionaste tantas pessoas que Te ouviram durante o tempo que estiveste nesta terra, porque todos se aperceberam de que Tu não falavas apenas da boca para fora. Tu eras a imagem perfeita daquilo que Tu ensinavas. Possa essa realidade também ser a realidade de cada um de nós. Tudo isto nós pedimos, Senhor, e pela fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, assim seja, Senhor. Queridos amigos, ficamos por aqui hoje. Esperamos que, sinceramente, esta lição possa ter sido muito útil para vós. Volto a sugerir, se não perceberam alguma coisa, voltem atrás, voltem a ouvir. Se quiserem deixar alguns comentários, algumas perguntas no comentário do vídeo, podem deixar e eu procurarei responder, particularmente nesta lição. E aqueles que têm o meu contacto pessoal no Facebook, Paulo Manuel Nobre Cordeiro, podem também colocar questões. Enfim, que Deus vos abençoe e até para a semana que vem. Deus vos abençoe, até para a semana.